Bem-vindo, galera, a mais um podcast Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Hoje é um episódio muito especial para a nossa família. Família Apocalipse 2:10 e família Souza. Hoje estaremos com uma convidada muito especial. Já já vocês vão saber quem é. Mas, calma aí, eu vou lhe apresentar. Muito especial. Mas primeiro eu vou apresentar aqui minha querida, digníssima, amada, linda, maravilhosa da minha vida, minha esposa, Anica Paulica. Ana Paula. Fala aí, Ana Paula, um pouquinho, Ana Paula. Tá gostando de participar? Tá nervosa, né, Ana Paula? Tá nervosíssima porque está nas frentes das câmeras, minha sogra. Estamos aqui com minha sogra, Aldeira Alice, missionária Aldeira Alice. Mais de 45 anos de evangelho. É forte, Brasil, é muito tempo. O pilar da nossa família. É ou não é, minha filha? É o pilar, não é? É o pilar e o joelho. E aquele joelhinho? Aquele joelhinho preto não é sujeira. Não é sujeira. Quando vier no meio da rua aí, vai dizer que é sujeira, é mentira. Não é sujeira. Calo. Calo. Ela tem calo. Calo. Ela tem calo. Corrigiu aí? Tá saindo? Tá bom? Tem que falar mais perto do microfone. Estamos com os microfones agora abençoados por Deus, mas novinhos. Tem que falar pertinho do microfone. E aí, Alderalice? O que a senhora fala da sua vida um pouco aí, Alderalice? Dos Santos de Souza, é isso? Não, né? Acertei, miserável. Acertei. Tá saindo, Marcos Paulo? Vê aí. Missionária Alderalice, mais de 45 anos de evangelho. Qual o Longa nome do seu pai? Qual o trajetória. nome do seu pai, Alderalice? Vamos lá na raiz. Vamos na raiz. Pai dela. Stecleniano dos Santos. Diferente o nome da mãe. Guilmar Viana dos Santos. Tem quantos irmãos, dona Alderalice? Vivo 10. Não, todos? Vivo 9. 9. Total. 12. 12? Era. É muita gente. Antigamente o pessoal fazia gente. Era muita gente. E Hoje em dia o 9. pessoal faz 1, 2, 3 no máximo, né? Agora tem 12. Todo mundo evangélico? Lá na sua casa? Não. Não? Não, Ninguém é ainda tem. evangélico? Muita gente, graças a Deus. É, todos Minha são. família Tua- quase toda tua A mãe não, maioria. morreu não. Tua mãe salva. era evangélica? Não, Seu pai? não, Não, também não era. Não tinha ninguém na família evangélica na época? não. Eles eram o quê? Minha mãe às vezes ia. Eles tinham alguma religião? Não, minha mãe às vezes meu pai nada. Ninguém. Ateu. Ateu não. Ateu Não, ele cria em Deus, ele cria assim. Minha mãe também, mas não era assim. De vez em quando ia na igreja, quando tinha os santinhos dela lá da devoção dela, ela ia na igreja, Ela dia ia. dele. Igreja Católica. Igreja católica, é. Católica? Santinho? Não igreja evangélica. Não, Nem o pai, nem a mãe. não. E Minha- essa história começou como? Essa história de evangélicos na família. Como é que A começou? família era meio dividida, né, mãe? A metade católica e a outra metade Era. era. Então não tinha ateu na família. Eles Não, criam, ateu eles não, criam, né? é. Nós tínhamos uma religião deles, católica. Eu também ia para a igreja católica, mas aí Deus tinha um plano na minha vida, a misericórdia dele infinita me alcançou. E então, eu morei séculos e mais. Século? Século não. Século não. Não. Séculos não. Mãe, vai dar Morei Calma. Vamos 20 no anos. começo. Vamos lá no começo. Morei Morava 20. onde com papai e mamãe? Onde papai e mamãe moravam? Nasci em Bom Sucesso. Bom Sucesso. Depois Bom aí. Sucesso era essa terra braba que é agora, não? Não. Era mais tranquilo, né? Era. Agora Bom sim, Sucesso era. Jesus na causa. Lá tinha plantação, né? Negócio de plantação, né? Tinha. Aí o dono do terreno, que não era nosso, aí precisou do terreno. Aí pediu para o meu tio, que nos cedeu um pedaço lá para os meus pais. Aí voltamos para Rocha Miranda, viemos para a casa dos meus avós, pais da minha mãe. Ali construímos uma casa ali. Mesquita. Vocês moraram em Mesquita? Moramos. Família morou em Mesquita? Moramos.
também. É, lá perto da família lá de papai, lá, gente. Eu lembro. Moramos também muito depois. Aí nós viemos voltar. Não fui eu bem dizer, não. Foi mais a minha irmã mais velha, a minha irmã que surgiu Casas da Marinha. Hum. Aí a minha irmã, meu cunhado, adquiriu. Aí conseguiu para gente também, mas nós não fomos, ficamos toda a vida, nós viemos embora só minha irmã, que o marido era da Marinha, e a outra mais velha, E o nome das irmãs? Dos irmãos? Ariete. Consegue pegar Consigo, todo mundo? consigo, Do mais velho pro mais novo? Ou do mais consigo. novo pro mais velho? Tanto faz. A ordem é bastante, é grande a Mais ordem. velho é assim. Paulo, segundo Luiz, terceira Ariete, quarta Vilma. Vilma, Entre eu e a Vilma faleceu uma que era Carminha, depois Carminha, eu, Iapira, Mauro, o Luiz. Ah, não, o Luiz já entrou lá em cima. Paulo, É, Luiz e Luiz, Ariete, os Luiz. mais três mais velhos. Entendi. E a Carminha, eu, Mauro, depois a Aipira. Iapira, depois a Mazinha, depois a Rita e depois o Chininha, o caçulinho. Não caçula, né? Que é o É. Austercleniano Que é o Júnior. Austercleniano, Austercleniano Austercleniano Júnior. Júnior, Coitado dele, né? que no momento Ma- se encontra mamãe e lá. papai Que judiou, todo olha. mundo conhece como Chininha. Sabe onde é que ele está? Em São Paulo, cuidando de um centro de recuperação. Ah, Fico amém. tão feliz quando eu soube. É? Muito lindo, né? Legal, legal. E aí, Da família toda, todo mundo evangélico agora? só tem Todo meu mundo irmão, Só Luiz. dois. E o Mauro. E o Mauro, Luiz Só e Mauro. dois que não são ainda. Luiz e Mauro, Mas que já não ouviram são. falar. Mas o restante, todos. Vilma, Morou quantos anos lá em Bolsonaro? 3 anos só. Vim pra cá com 3 anos. Rocha Pra Miranda. Rocha Miranda? 3 Rocha Miranda anos. também não era essa brabeira que é agora, não. Não, 40 e poucos anos não que eu atrás. vinha do trabalho tarde, sozinha lá da praça. Nunca teve nada, não vi nada. Ah, Agora, pelo amor de Deus. agora agora estão dentro da cuda, né? Reze pra entrar e reze pra sair. Como é que é? Como é que ele é? O Pague ditado. pra entrar e reze pra sair. Ué. Tá bravo. Ô, governante, Mas com Jesus não vamos olhar tem pro Rocha Miranda. brabeza, Terra não. boa, Com terra boa. Jesus, É. com Jesus a gente clama e ele leva e nos traz. Nunca vi nada, mesmo nas brabezas. Morei perto assim do morro lá. Uma vez lá, a gente na igreja, fui para a igreja com meus filhos, aí a minha sogra, meu marido ficaram dentro de casa, batendo papo dia de domingo, fazendo almoço, que quando eu era da Batista era maravilha, né? Eles iam me levar, me Vamos buscar. voltar lá já, mas pode contar, pode contar. Aí, eles lá fazendo, eu na igreja, fui na escola dominical com meus filhos. Quando eu chego, maior gritaria, minha cunhada, ai meu Deus, acho que atiraram lá do morro, que a bala rodou dentro da sala da minha sogra. Meu E Deus bateu do no céu. quadro, eu lembro. Eu Meu não, eu Deus. morava no fundo, bateu no quarto deles, começaram a gritar, acharam que foi avançado com as balas, que diz que não, graças a Deus, eu nunca vi de perto nem de longe um tiroteio. Deus Meu sempre me Deus. guardou. Jesus. Aí começaram a achar que tinham sido baleados, não sei o quê. Ai, Alice. Eles me chamavam de Alice. Meu nome é Aldeira Alice. Mas eles me chamavam de Alice, que era mais fácil. Isso aí. Aí, porque nós. Com licença. Bebe um pouco d'água aí. Quer café? A bala entrou, mostraram a bala que entrou lá dentro da sala, rodou. Graças a Deus não pegou ninguém. E eu, louvado seja Deus, que eu estava na igreja com meus filhos, que Deus sempre me tocou, o Espírito Santo me mostrava que o lugar do domingo é do Senhor. Então, sempre ia, não faltava. Graças a Deus, a minha vida foi Livramento, né? Foi um um livramento. livramento grande. Meus filhos estavam comigo. E eu aprendi, às vezes, até mais por eles. Eu ia muito à igreja, assistia programas todinho, não tinha nada que me impedisse. Só o marido, né? Mas Deus me dava autoridade. Falei, não, eu preciso ir à igreja, que eu preciso de Jesus, meus filhos também. Então eu ia para a igreja, porque diz, cria a criança, né? No caminho que deve andar. Tudo mais. Quando se ficar velhinho, eles vão Não, lembrar de onde vai tem que mesmo, andar. vai mesmo. Eu gosto desse privilégio.
criei os No pequenininhos. caminho, né? Sempre É. levou eles com a Nós senhora. participamos de tudo. Tudo que se imaginava ter na Verdade. igreja, a gente estava dentro. Verdade. Estava dentro. Tudo, E eles tudo, tudo, tudo. guardaram isso Mas até vocês hoje. queriam ir, não? Iam. A gente, quanto pequeno, a Sim. gente sempre foi numa boa. É, Nunca teve André, resistência. não, na fase da adolescência, jovem, que começou aquele negócio de a para lá ou não para cá. querer, A assim, Adriana não e querer estar sempre, o mas André. Essa aqui eu sempre sempre andou grudada gostei. comigo. Mas a gente pequeno, sempre. Ela Ia, a gente participava de gincana, tudo, Não retiro. tinha uma gincana que a Ana Paula não ganhasse. Sim, meu. Ela levava, minha filha, a Todo rua mundo toda, participava. que era sempre quem levava mais Muito lindo. visitante, a gente sempre ganhava, sempre ganhava. Interessante que eu vivi muito tempo em Rocha Miranda, muito tempo. Aí meu tio conseguiu uma vaga para mim na Souza Cruz. Estava com 21 anos. E nesse período, fiquei lá trabalhando, tudo, conheci meu marido, lá na Meu Souza papi. Cruz. Mas eu sei de uma história que a senhora não foi noiva antes do Fui. Zé. Fui, mas Deus tinha um plano na minha Né? vida. Foi noiva antes? Fui, antes de conhecer meu marido. É. É. Aí eu me atraí, gostei, comecei a gostar do meu Zé era esposo. bonitinho? Zé era bonitinho? Não, Gente, como assim? não era. Mas Pra era que uma essa cara maravilha. Mas eu Ela não é bonita, não era. era lindo. Ele era simpático, agradável. Eu também não sou bonita, né? Simpático, agradável, um Essa bom querida. esposo. Gostei, Zé não era bonitinho. Zé era feio. Não era. Aí, mas não sei, o agir de Deus na minha vida fez que eu gostasse dele e não quebrei a apaixonou. cara. Me apaixonei mesmo por ele. Que marido, meu Deus. Mas eu também fui muito submissa. Sabe? Foi. Tratava dele muito bem, tudo certinho. Começou Chega- esse casório? Como é que foi o começo? Vamos saber daqui. Conhecemos lá na Souza Cruz, nos Na conhecemos. Souza Cruz, vocês Trabalhava moravam no mesmo junto. bairro? Morávamos, mas nunca nos Mas não víamos. conhece. Fui conhecer ele lá no Conde do Bonfim, lá em Tijuca, dentro da Souza E Cruz. morava no mesmo bairro ali. É no bairro distante. Que ele Mas morava no Rocha Miranda. Rocha Miranda. E foram conhecer dentro da Souza Cruz. Foi, fomos conhecidos lá. Meu Lá Deus. nos conhecemos, noivamos e casamos. Ô, glória. Graças a Deus, foi lindo. Nós estamos aqui. Mas Deus tinha interessante que eu passava na condução, que eu até comentei isso hoje com você, e tinha a rua que ele morava. Mas foi assim o loteamento que o pessoal lançou. Meu Deus, que rua linda. Sabe, assim, aquelas árvores floridas. Eu passava, olha que jamais passou na minha mente que eu iria morar ali um dia. Ia conhecer meu marido, ele morava ali. E foi a coisa mais linda. Ô, glória. Aí morei lá, graças a Deus. Casei, primeiro casei, né? Noivei, casei. E fomos indo. Eu aceitei Jesus, minha sogra, que Deus a tem em bom lugar. Pintou comigo, mas foi muito bom. Mãe Vamos, na fé, mãe na fé. vamos Minha voltar mãe nisso na aí. fé, Pintou minha contigo a mãe tua na sogra. fé. Ela não queria. Agradeço de eu ter conhecido Jesus, não. Ela não queria o casamento? Não. Por quê? Porque eu fui noiva, não sei o quê, cheio de moral. Aí, mas Deus é que sabia da minha Ele era vida, mais e sabe novo? até hoje. Ele era mais novo? Zé era Não, mais não. novo? Ele era de 45 e eu Ele, 4. ele fazia em janeiro, ela fazia em Setembro. setembro. Ah, ela não gostava? Mesma idade. Eu não gostava. Sei, porque ela queria as macumbeiras lá do lado, mas Mãe. Deus separou ele. Ué, tem que falar a Deus verdade, separou ué. ele para mim. É isso. Porque minha Presente de Deus. Ele lutou para mim não Isso aí. casava, eu não ligava, eu tinha Jesus, eu amava Jesus, Jesus era tudo, e é até hoje para mim, nada me abalava, nada, e é sempre assim, na minha segurança, na minha paz, sem tentar agredir, falar palavrão, nada disso. Era indo o dia inteiro, quando ela escutava aquela luzinha, que eu estava na Batista, cooperava, bonito, uma vez me iam botar para pregar, mas eu senti uma oração deles, mas tão linda na minha vida, que eu falei, Senhor, que coisa maravilhosa. Mas aí não demorou muito, eu passei para a igreja Assembleia de Deus, misericórdia. Mas Não a tem. Batista, como é que era os Ah, cultos na Batista? Era muito doce, muito né, bom, mais muito tranquilo, mais meio, suave? tranquilo, suave, justo, falou a verdade. Quando eu vi um pouquinho para a coisa,
estava lá perto, depois saí mais para o meu, Mas já era meu... pentecostal, né, Batista? Fiquei Não, sabendo que a senhora já era uma. Já era, Não, a igreja, a minha senhora já era mais pentecostal. não Não, conhecia. não. não. Não, a igreja pentecostal não. Isso é só batista, o pessoal da Batista, era uma gente muito. Mas a senhora também era mais tranquila. No culto também era mais tranquila. Ele tá querendo dizer que se a senhora gostava assim, já tinha a essência do reteté, Já tinha a do essência da- espírito. Não, eu estranhava muito porque às vezes via palavras, coisas bonitas, e eu esquecia que estava na Batista, dava cada glória, todo mundo olhava para minha cara, eu me encolhia assim, sabe? Mas eu hoje, eu me arrependo de ter saído de lá, porque Deus tinha um plano muito grande. Depois conhecendo aquela gente linda, maravilhosa, tinha um plano muito grande. Teve uma vez que ele me usou tanto no culto, e me usou em mistério, e falar assim. Eu chorava, e o pastor que eu aceitei Jesus com ele, pastor Isaías, ele dizia: hoje Deus está em abundância, à vontade, dentro dessa. Mas, é assim, sim, mas alguns mas festejaram, aceitaram, ficaram tão maravilhados de me verem falar mistério. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa igreja assim, falando. É assim, mas não falava em mistério direto, mas sentindo a presença. E eles também sentindo a presença do Senhor na minha vida. E vi uma coisa assim, diferente. Aí hoje eu penso, Senhor, não era para me ter saído de lá, não. Tu ia fazer um reboliço muito grande, tudo cristão mesmo, assim, sabe? Respeitava uns aos outros, tratava bem, não tinha aparência, não tinha nada, tinha gente de bom. Mas já É, era do reteté, pelo jeito, né? Já era, né? não, seria. Não, a senhora já sentia. Já era usada pelo Espírito Santo. Já, Isso. já sim. Essa é a palavra mais correta. Isso, Já era usada. é Aí, e mesmo. a liturgia da Igreja Batista é um pouco mais contida, não é aquela coisa Não, assim, mais Assembleia de Deus, né? não era não. É Eu bem mais sei que eu tranquilo. fiquei lá um tempão, na A Igreja doutrina é Batista. bem A diferente. doutrina é mais branda, né? A coisa, eu vou repetir, é uma coisa muito gostosa mesmo. Assembleia de Deus, e eu fiquei lá um tempão. Aí abriu essa igrejinha perto da minha casa, meus filhos ainda estavam, essa Assembleia de Deus, pertinho da minha casa, meus filhos ainda estavam pequenos, aí eu estava assim um pouco meio cansada, apesar que quando eu era de lá, meu marido me dava muita assistência, me levava, ia me buscar com as crianças, quando eu chegava em casa, comida tudo pronto, assim, dia de domingo, principalmente, que ele tinha folga, né? Aí, mas uma maravilha mesmo, que era a minha vida quando eu aceitei A senhora se Jesus. converteu com quantos anos? 20? 33. Não, 33. 33. 33. Aí, Eu lembro da gente pequenininho indo para a Igreja Batista, era distante, tá? Era Ela longe. ela comentou isso. Era longe, era bem longe. bem E longe. aí eu lembro que a gente ia andando e vinha andando, na maioria das De vezes. semana, né? Dia de E, domingo, não. e tinha um cano d'água, eu lembro nitidamente, água, água Calor. limpa, fluvial, que ficava jorrando. E aí a É. gente ia para a igreja, quando a gente voltava, era certo Tomar minha mãe banho. parar ali e deixar a gente tomar Parecia um banho. chafariz, era mesmo, é mesmo, é mesmo. Era muito bom, Esse era muito detalhe era bom. muito gostoso. Legal. Tranquilidade da É. época, né? Hoje em dia é inimaginável, né? De repente, dependendo do lugar, ainda mais lá em Rocha Miranda, né? Como que vai fazer isso com as crianças andar 5 quilômetros para dentro, Era depois longe, 5 né? e os cultos à noite? Era, a Não é? maioria das vezes era à noite, era à noite. Meu Deus. Vinha assim, mas assim, no inverno, assim, muita chuva, aí eu assim dava uma paradinha, mas não deixava de assistir. Graças a Deus que a minha vida foi uma vida de renúncia, para não deixar de caminhar para o Senhor, porque a renúncia eu acho que fala tudo Glória a Deus. na nossa vida, para a gente servir verdadeiramente ao Senhor, para que Ele opere a necessidade. A senhora acha que hoje em dia o pessoal não tá a seu bel prazer, não tá sendo, não tá renunciando aos prazeres da carne? Acho. É muito. Não, né? O povo hoje tá mais É que isso eu aí. cresça, que ele diminua, né? Ninguém quer mais renunciar Que nada, né? diminua, que Deus cresça. É, Né? ninguém quer Deus renunciar mais nada. não Né? quer, não Porque quer. pensa numa vida de renúncia. Não. Renúncia de tudo mesmo. Eu sou testemunha. Renúncia, ela É, não media esforços para dia não. estar nos cultos, não tinha distância, não tinha sol, não tinha chuva.
ia, levava, arrastava a gente, não tinha... Hoje em dia tem Nada essa de coisa deixar em de, casa, porque se não tiver carro eu não vou, se tiver bicicleta eu não vou, andando daqui a ali, duvida, ninguém quer ir. Né? Na nossa época não, era andando mesmo, era via, tanto na Igreja Batista, quanto depois quando ela passou para a Assembleia, porque era perto, mas logo, eu lembro, né, mãe, que era perto, mas logo em seguida a gente foi para... A igreja mudou de lugar. E aí, ao mesmo tempo que a gente ficou feliz porque a igreja era perto, de repente a igreja foi para longe também. E aí voltamos a andar tudo de novo. E era sol e chuva, minha filha, a gente andando para estar era, na era, igreja. era. Bebe um pouco d'água aí. Bebe um pouco d'água. Enquanto isso, galera, por favor aí, comenta aí embaixo aí, compartilha, curte. Entra no canal, se inscreve, aciona o sininho lá para você receber as notificações dos próximos vídeos que vão ter, tá? E muito obrigado aí pela audiência da galera aí. Voltamos aqui com a nossa missionária Aldeira Alice. Quando tem hora que eu olho assim para o Ministério Gênesis, eu vejo a minha igreja mãe, Assembleia, mãe não, mãe era Batista que eu sentei, mas Assembleia, porque nós éramos assim, aquela uma igrejinha, mas assim, tamanho disso aqui, mas era telha, não tinha telhado, esses negócios. Aí lá, era telha, né? Sabe, chovia, a gente abria o chapéu para ficar assistindo tudo. Coisinha pobre, simplesinha. Mas Deus, na misericórdia dele infinita, meu pastor era muito consagrado, sabe, muito dedicado. Deu um salão para a gente, tamanho da Fênix. Com 5 membros só. E nós tínhamos 5. Emancipou a igreja, é isso? Isso. Emancipou, né? Compramos, é. Assim. Aí, quando eu saí de lá, éramos 5. Quando eu vim embora, já era 300. Meu Deus. 300, vindo todo mundo E unido, acrescentando muito cada dia bonito. mais e cada dia mais. Foi mesmo, foi muito lindo. E eu passei, nós viemos, né, para cá, porque É mais perto. eu queria, meu marido se aposentou, aí me trouxe. E nessa época aí, o seu marido, ele questionava muito a igreja dava esse apoio ao seu marido no dia que ele ia te buscar, ia te trazer. Como é que era essa questão? Não, até hoje eu fico assim meio triste É. com esse detalhe. Por quê? Ele não suportava a Assembleia, ia lá e quando às vezes chegava, eu aproveitava que ele não estava, saía correndo com as crianças para a igreja, ficava lá, ele ia lá na igreja me buscar com as crianças. Aí eu fiquei triste um pouco nesse período, porque eu acharia que os irmãos, assim, os obreiros, né? Isso. Estavam ali. Então, se ele vinha me buscar, eles tinham que estar preparados para dizer, só vai lá, pega a sua esposa. Não, vai embora, irmão Teralice, que você é mulher, tem que ser sábia. Mas eu deixava tudo na minha casa prontinho, arrumado. Aí eu falava, tem que ser sábia, sim, eu era, tudo dele certinho. Ele chegava cansado, com o pé inchado, eu lavava, botava uma bacia com água, ele lavava os pés dele, cuidava e tudo. Mas ele ia me buscar e meus irmãos faziam ele lá, vamos embora que tem um marido tá aí. Ficavam com medo, né? Na verdade, ficavam com medo, porque meu pai bebia. Eu achava que não era assim. Agora, eu acho, falei, se eu tiver que fazer isso, eu falei, vem cá, vai lá dentro buscar ela. Enquanto isso, vamos orar, porque esse demônio vai cair. Né? Não, mandava eu ir embora. Aí eu fico pensando, hoje em dia, eu falei, que credulidade. Tu imagina Deus. Iam preparar, que já está acostumado com ele. Não, vamos se preparar, porque o marido da Larissa vem aí, a gente vai ganhar esse homem para Jesus. É aqui que esse capeta vai cair. Isso. E vai sair o marido novinho daqui de dentro. E tem que ser, vocês pegam esse exemplo. Quando vê uns maridinhos engraçadinhos, se prepara vocês primeiro, esse jejum. Quando entrar assim, capetada, a gente vai botar esse demônio por terra. E nada, fazia eu ir embora, eu ia quietinha. Sabe? De hoje em dia eu fico tão chateada que não aproveitei nada dele salvo. E eu poderia ter, que o meu sonho era estar com ele, evangelizando. E ele tinha o dom da evangelização. Como eu já falei, a maioria da minha família veio para Jesus, mas ele me ajudou muito. Era um mesmo ele não sendo ofertante cristão. também. Ele era estilo você, meu pai. Assim, ele não estava na igreja, mas ele participava de tudo. Incentivava a gente a participar de tudo, ajudava, ofertava. Dia de domingo, lá em casa, a casa enchia, porque o pessoal, os jovens, adolescentes, saía da igreja, ia todo mundo lá para casa, e ele sempre
foi acolhedor, Com sempre gostou de certeza. estar participando de tudo, sempre gostou de estar envolvido em tudo que era na nossa criação, e com isso envolvia a igreja, porque a gente vivia fazendo tudo que tinha na igreja, então, quer dizer, ele vivia ali. O que minha mãe está falando realmente é verdade, foi falta de sabedoria, se eu não, assim, né? Há umas faltas de Porque o sabedoria no povo meio do povo de Deus. não, Mas é a essência da entendeu? igreja. O povo Aí- não, como é que diz assim, não era Tá. preparado. Eles também não faziam de maldade, mas eles não eram Levar preparados isso para aqui. isso, para poder né, tá ali e aproveitar a deixa dele ir na porta da igreja. Ele ia na porta da igreja chamar a gente para ir embora. Então, quer dizer, eles perderam essa oportunidade de estar ali, né, pescando essa alma, porque ele era Deus ainda envolvidíssimo. foi tão bom, tão misericórdia, salvou ele no finalzinho. Glória a Ele Deus. doente na cama, Glória a Deus. e Deus, Passando eu mal. creio que a misericórdia de Deus o alcançou, porque Deus falava assim, ele estava no mundo, mas ele falava que Jesus era grande, que era maravilhoso aceitar Jesus, que era lindo. E Deus contemplou esse gesto dele de me ajudar a ganhar minha família imensa para Jesus. Hoje eu Sim, isso tenho, aí, ajudou muito. pela misericórdia do Senhor, não que eu merecesse, que eu fosse nada. Meu pai sempre fez missões, né, É. mãe? Sempre fez missões, a palavra certa é essa. Ele sempre fez missões junto com ela. Quando você fala assim, ele é igual a você, eu sou seu esposo, para o pessoal entender, eu fui convertido primeiro no meu bolso. Sim. Eu fui dizimista antes de ser crente, através dessas Ofertante. duas mulheres aqui. Aí, Eu ofertante. fui ofertante dizimista, porque eu não conhecia a igreja, minha família nunca foi de igreja, através dessas duas pessoas que aqui estão comigo hoje. E eu creio que meu sogro também era assim, né? Pelo jeito, né? Sim. A família da minha mãe era toda dividida. Era macumbeiro, né? Vamos dizer assim, Macumbeiros. e católico, né? E a família cristã que entrou na vida deles foi a vida do meu pai, foi a mãe do meu pai, foi a família do meu pai. Então, assim, ela. Eu não lembro, é muito engraçado que eu não lembro da tia Vilma, assim, né, a tia Ariete, eu não lembro delas, né, já ainda nessa vida. Lembro da minha mãe, da tia. Quem que era católica? Era a tia Pira Pira. e a tia Rita, né? Também, é. Também. Então eu lembro delas, da tia Rita e da tia Pira, na igreja católica. Eu lembro delas ainda. Creio que um fusquinha do Zé fazia sucesso, né? Menina, Um como? fusquinha, tinha Levava um na fusquinha bem larguinho, igreja. gente. Eles tinham um Todo fusquinha mundo levava que 20. cabia 5, mas entrava 20. É. Era Eu mesmo. não lembro em que momento elas aceitaram Jesus, que eu era muito pequena. Eu não lembro da tia Vilma, da tia Ariete. É um fato Eu lembro da também. tia Rita aceitando Jesus, eu lembro da tia Pira aceitando Jesus. Eu lembro delas, eu já era grandinha. Mas a tia Ariete, minha tia Vilma, que foi todo mundo vindo, através dela, da minha mãe, foi todo mundo vindo para Jesus. As mulheres hoje são todas cristãs. Glória a Deus. Todas as mulheres. Hoje não, já há muitos anos, é. desde a gente Hoje na pequena, atualidade. são cristãs. E isso também que eu tô falando é um fato, porque quando eu estava na Batista, eu fazia isso, para levar minha família para Jesus. Consegui, não. Quando eu entrei na Assembleia, veio um atrás do outro. Foi. Todo mundo pentecostal. Todo mundo, Já saíram, acho que o negócio, entendeu? Já saíram do Mas, métier lá. menina, Ariete já foi entrando, Jesus já foi batizando ela com o Espírito Ô, Santo, glória. já foi usando ela, sabe? Mas havia uma também, ele estava assim, mais meia chegada ao Espírito Santo, o diabo é sujo. Aí, quando ela saiu, ela veio e aceitou Jesus, mas o corpo dela arrebentou do fio do cabelo à ponta dos pés. Sabe assim, como é que eu vou? Parece que ela teve catapora. Sim. Mas não era catapora, era seta do. Estilo Jó. Era um Jó sem os problemas. É. É o final de Jó, né? O Só. problema, ela também pagou o precinho dela, pá. tadinha. Mas não pagou igual o Jó, né? Não, Pelo não, amor de Deus Deus. ia perder nenhum. meus filhos. Ah. Misericórdia. E se coçar com caco de telha. Ah, pelo Não amor chegou a de esse Deus. nível. Chegou esse Não, Deus foi misericordioso. não, mas foi. Aí, pessoal, era tudo baiano lá, família do marido dela. Aí queriam levar ela e dar pão de pipoca e fazer isso que aquilo. Eu falei, em nome de Jesus, vocês não vão fazer isso. Deixa ela aqui que Deus vai trabalhar. E juntávamos, eu, ela, a irmã Lindaura, dirigente de oração, mulher de Saudosa Deus. irmã Lindaura. Saudosa irmã Lindaura, mulher de Deus toda a vida. Muita amiga lá, cantava.
E assim, minha mãe não querendo aceitar, porque vocês vão trazer problema para sua irmã, que minha mãe ainda estava meio carnuda na macumba. É. Aí não queria que ninguém fosse lá orar. Falei, vai vir sim, mãe, orar. Aí proibi a Semana Santa, todo mundo lá, ninguém pode varrer, porque é Semana Santa, gente. Eu comecei a falar, não é não, vocês vão limpar a casa, porque Deus não habita onde tem sujeira, não tem nada. Olha, veio um galo, não sei de onde. Um cara enviado por ele, Por ele. Ou ele transformado no do galo. galo. Ou ele estava dentro do galo ou em cima do galo. Gente, mas o galo veio 5 esporão, mas me botou aleijada. Aleijada. Como quer dizer, se ela está cheia de pipoca, ela está cheia de marra, né? Dizendo que não é assim, que não sei o quê, querendo tirar minhas autoridades sobre a minha chicambona. Como é que fala? Não sei também. Tá Eu vendo? não Não me sei. ponha em perigos. Mas que Olha isso. Menina, mas ficou com tanta raiva de mim. Ele entrou no galo, um galo grande, bonito, que a minha mãe tinha no quintal lá, minha avó. Veio assim, ó, aqui no meu joelho. Quem disse que eu andava mais? Falei, Satana trabalhava minha mãe ia me levar no trabalho e buscar. Ia me levar e buscar, porque eu não aguentava andar assim, tinha que subir de costa na condução. Jesus, era uma coisa. Eu sei, mas com isso, Deus me usou, foi do meu lado, ficou comigo ali lutando e saiu. Todo mundo da Macumba veio para a igreja. Eu fui capengando para lá a igreja, minha irmã quase em carne viva lá, mas ficou tudo limpo, tudo em paz. E todo mundo está na igreja para honra todo mundo. e glória desse Deus maravilhoso Aleluia. que nos fez sentir o que é maravilhoso ser salvo em Cristo Jesus. Não tem capeta certo que vem nos perturbar, perturba, mas ele Mas só ele já, levanta para cair. isso aí, ele já sabe o final dele, né? E todo mundo está lá. Glória a Jesus, obrigado, meu Senhor. Todo mundo A gente pode cristão. dizer que 80% da família é cristão. Às vezes a gente fala Isso assim. contando com as sobrinhas, hoje Todo mundo através dela. todo né? mundo, Todo todo É, mundo tudo através casada dela, com depois pastores, missionários, 80% da família. dirigente de oração, diaconisas, presbítero, mas que maravilha, de pastores, tá tudo lá. Foi um preço, mas não foi preço nada. Quem pagou o maior foi Jesus na cruz. Nem porque eu fiquei aleijada. Deus consertou minha perna e consertou minha irmã. Não deixamos levar ela para a Bahia, porque eles estavam lá cheios de Jogar pipoquinha? isso, Jogar pipoca. da panela de pipoca. Ali Nada para contra, trás, né? Satanás, Nada não vai contra. Cada levar. um com a sua Me cara. Cada um com as suas ajudava. crenças, mas a gente acredita num Deus que está vivo entre nós. Aleluia! E é Ele que faz, Ele que Glória, fez, é Ele que vai fazer. glória, glória, glória a Ele Deus. é a última palavra. Aleluia, aleluia. E foi muito A lindo. última e a primeira, né? O que a gente acredita não é o que está morto, é o que está vivo. vivo, E está isso aí. entre nós. E está aqui hoje. E a gente tem que estar, é mesmo medo de quem está vivo, não é quem está morto, não. Mas mesmo assim, Deus usa, Deus nos dá autoridade que a gente não tem que E temer. voltando ao meu pai, nesse meio tempo todo aí, ó, ele não ia à igreja, assim, né? Mas ele levava todo mundo, ele tinha um Fusquinha, trocou numa Kombi, porque minha tia ficou viúva cedo, minha tia Vilma. 5 filhos. Então, ele assim, ele abraçou todo mundo, então ele trocou por uma Kombi, minha filha, que aí dava para levar todo mundo, levava todo mundo para lá, pegava todo mundo na igreja quando tinha que ir, mesmo não sendo crente, é onde eu falo, que ele sempre fez missões. Assim, se a família hoje é crente, a maioria, ele também teve a parcela dele, né? A gente indo para retiro, sempre participamos de Certeza. retiro, Que era lindo lá também, muito lindo. de Era orfanato. 1º de maio, né? Isso, na Igreja Batista. Mas, Isso antes de vir na Assembleia. Antes. Lá tinha E um depois No também, orfanato. depois dela na Assembleia, Nós tinha íamos a depois da família. Assembleana. um orfanato. A Igreja Batista tinha um orfanato e a igreja e a Assembleia tinha um orfanato. Depois meu Então, pastor também também adquiriu um orfanato. Hoje em dia, Orfanato infelizmente, não pode mais a igreja, né? Esferopédica, né? Era pro lado do quilômetro 32, não pode. Hoje em dia não pode. Tanto que eu lembro que a Igreja Batista era só de meninos, o orfanato. Era. E hoje em dia acabou, virou escola. É que nem o Ana Gonzaga, tu vê, não tem mais internato, né, no modo geral. Era. Então, eles abriram para cursos, para
mas não tem mais que more lá, né. Antigamente eu lembro que tinha crianças que iam, porque os pais trabalhavam, não tinham com quem deixar, e deixava durante a semana, pegava final de semana, e tinha aqueles que não tinha pai Com e mãe. certeza. Aí 1º de maio a gente passava na programação do orfanato da Igreja Batista, eu nasci assim, eu cresci dividida, né, assim, né, nas 2 doutrina. 1º de maio a gente estava Batista. na Igreja Batista, no orfanato, era maravilhoso, era um dia muito bom. E no dia 12 de outubro, que era dia das crianças, a gente estava no orfanato da Assembleia. Meu Deus do céu. Era assim, era. Aí cada ano a gente ia Não no sabia. retiro. Mas isso já era da Assembleia, não? Ela já estava na Assembleia, Já mas minha avó, a estava, família mas da minha ia. avó continuou na Abigail, Batista. Abigail, né? Minha avó Meu Abigail, é. cunhado fazia cada panelão de mocotó para vender nas barracas, o marido da Isso. minha irmã mais velha, lá na Batista. Qual o na nome dele? primeira- O Birajara. Birajara. É, Aí a gente também. viveu assim, dividido, mas era muito bom, porque aí a gente ia, cada ano a gente ia num retiro, né, para não ter ciúme, a gente ia num ano num retiro da Assembleia, no outro ano ia no Tu ia, retiro. né? Sim, Levava sim, Marcos Paulo Marcos chegou a Paulo, pegar Marcelinho, retiro no orfanato, nós fomos no orfanato e em retiro também, ele chegou aí em retiro lá com a gente. Era gente, minha É, sogra filho da até Simone, o nome dele? Lucas, Lucas, fomos filho, no Inácio. orfanato, eles foram no orfanato com a gente na minha época. avó, minha sogra, quando faleceu, Fomos nós fomos conhecer. no retiro. Na Paula com o Marcos Paulo pequenininho, de resguardo, Isso, a né? gente foi pro E retiro. eu fui com as crianças todas pro No retiro. orfanato a gente adotava uma criança para passar o dia. Você chegava Era pai, lá, mãe tinha dessa muita criança barraquinha, durante muita coisa, e a gente passava o dia, você se responsabilizava pelas crianças e você passava o dia com aquela criança, né? Fazendo tudo, E o brincando. interessante que no fundo também do meu coração eu falava assim para Deus, Senhor, ela tem já sofrido tanto mandou virar para Jesus. Ela tem sofrido tanto, ela tem sofrido tanto de assim, ficou muito doente, ficou totalmente dependente de mim, da Ana Paula, sem ninguém para cuidar. A gente ia, sabe, lá para aquela, dá para É sua sogra, né? Tá minha falando. sogra, tô Isso. falando dela. Ela já acamada, né? Vocês Já, cuidavam. Já. Isso é o verdadeiro evangelho, É, né? Na veia, e né? O eu, né? amor, né? Aí Ela foi, nunca te tratou da melhor forma possível, mas não, nem por isso a senhora deixei. deixou ela de mão. Ah, eu só pensava que ela me levou para Jesus, então eu conheço Jesus, Glória. E olha que ela porque pintou, hein? perdoou, mas falei assim, Assim, eu perdoo, porque ninguém conhecia Jesus, não tinha plano de salvação na minha família. Então, eles é que me levaram, eu tenho mais é que cuidar dela, de todos, e perdoar, e te agradecer pela vida deles, porque foi muito lindo na minha vida, que coisa maravilhosa que eles fizeram, me levar e trazer minha família em peso para Jesus através deles, dela e do meu marido e de mim. Nós ganhamos, eu falei, não tem como. O meu único meio de agradecer por essa maravilha é cuidar dela. Eu tenho que cuidar. Mas eu pedia também, Deus, eu só te peço uma coisa, eu não quero vê-la falecer. Eu não. Ah, que Deus maravilhoso. Quando ela faleceu, eu estava lá no orfanato. Tava no retiro. Não, tava O no pai retiro. dele. Retiro do carnaval, não foi É, no no orfanato, retiro, não. no retiro. Tava no retiro. Retiro. O pai dele, do Marquinho, com a Ana Paula, é que cuidou de tudo, né? E meu irmão, E eu teu lembro que irmão, ela dizia que não queria, Marcos que ela Paulo, só não queria ver ela neném. falecer. E ela já Era. tinha uns 5 anos, minha mãe, que não ia a retiro, Era. o que cuidava dela. E naquele ano, eu com o Marcos Paulo pequeno, falei, mãe, vai no retiro, vai no retiro. Eu tô aí, meu irmão tá aí, a gente olha ela, eu não vou, o Marcos Paulo era muito novinho. E aí ela foi no retiro e minha avó, Deus levou ela dormindo, nós demos um cafezinho com leite a ela e depois vimos que ela não estava Não respirando sei se existe direito. morte bonita, mas essa Foi Foi. dormindo. uma Ela morte, partiu né, dormindo, Foi. sem mesmo sofrimento, sem... por É, conta da foi idade mesmo. mesmo, não tinha nada assim, né? Foi os órgãos mesmo que foram cansando devido à idade, né? Então, Lembrando, galera, que a gente está falando de uma senhora que não gostava da Dona Aldeira Alice, tá? ela A tinha, gente não está falando de uma pessoa que amava a Dona Aldeira Alice. ela tinha um jeito de gostar, se ela gostava era A estranho. gente tratou bastante, eu peguei o finalzinho ali, mas Eu lembro como... eu com 12 anos de idade, minha avó. Eu nem lembro direito qual foi a discussão, não lembro, só sei que estava eu, minha mãe e meu avô, quando ela virou um tapa no rosto da minha mãe e que eu olhei pro meu avô assim, Me falei, Deus, não tá rosto, não. falei, eu larguei ela, Meu assim, Deus, falei, Deus. meu Deus, saí da frente, falei, agora vai dar ruim.
Falei, vai dar Não ruim. Mas reagi, ela não. olhou para mim, olhou assim para o céu, minha mãe, aí começou a gritar que a justiça dela vinha do alto, não Ah, meu esqueço. Deus. Começou a gritar que a justiça dela vinha do alto e que Deus estava vendo e começou ali a bradar ali. Eu falei, uai, gente, como Meu assim? sogro e ela que E depois ainda me proibiu de falar pro meu pai. Ainda me Eu sabia que ia proibiu, causar ira na pai família. deixou eu falar. Acho que meu pai morreu sem saber dessa história, assim, e assim eu cresci, vendo esse exemplo aí não de tomei atitude nenhuma, não deixei. Um mulher. tapa na Um na tapa. cara, dona Alderalice, da sogra. Bastante Um tapa, tapa. foi. Ah, e Foi, qual porque foi a sua reação na hora? nenhuma, Minha esposa nenhuma. falou, Ela pendurou no pescoço da avó de costas, Segurando, foi, que eu achei que ela fosse do partir tamanho pra da cima. Isadora. Assim, você vai matar minha mãe. Se eu desse Meu uma avô só, também segurando, minha avó. era muito forte. Ela tinha uns guarda-vestido lá dela. Eu acho que não sei, mas vocês são novos, não devem saber. Esse guarda-vestido era uma armadeira pesada, forte, era Bom Sucesso o nome, eu me lembro que fosse hoje. Aí ela ia dar faxina, trocar os móveis de lugar, me chamava. Ainda brigava assim, deixa eu chamar meu leão, assim. Porque eu virava os móveis para lá, virava. Quer dizer, se eu desse um tapa nela, ia ser uma só. mas a Ia senhora não matar. deu, não Não porque a dei, senhora era não mais dei. forte. A senhora não Não, deu porque a senhora é estava de com a unção de Deus Jesus, isso. no coração. Né? Glória a Deus, ele me usou, não se defenda. Eu sempre com aquele negócio, Eu acho que isso aí foi pior para ela, tá? também acho, foi muito. Essa sua reação de não ter reação, Pagou um precinho muito isso atroz, deve ter remoído a sabe, cabecinha mas dela. E sabe qual era o nosso eu castigo? chorava. Nosso castigo, meu e da minha irmã, era ajudar minha avó. Oh, Ah, menina, Da faxina. era ajudar minha avó. O castigo da gente, assim, imagina. não, da faxina, ajudar. A minha avó fazia. Minha avó sempre foi uma mulher muito inteligente e fazia tudo quanto era Muito trabalho manual, prendada. muito prendada. Né? E aí o castigo da gente era ajudar ela tanto nos afazeres Fazia dela. muitas, assim, arranjos, cada um mais lindo do que a gente puxou ela todinha. Diz agora a ela que ela vai, a Adriana, minha É. filha, ela disse que O vai, castigo da gente era ajudar ela. vai Era fazer os trabalhos da avó. Minha Eu mãe botava falei, a gente pra ajudar ela. Senhor, quanto tempo. Evangelho na veia, né? Na Nunca veia. jogou a veia, no gente ruim, minha sangue. avó, nunca incentivou a Deus gente me livre. a não gostar ou desrespeitar a minha avó. Assim, Não, nem tanto que nela, nem o pai. eu costumo dizer assim que a gente mesmo assim, como neto, né, assim, eu, principalmente, eu não tenho o que falar da minha avó. Assim, ela sempre foi uma boa avó. Entendeu? Assim, né? Tirando as maldades que ela fazia com a sua mãe. Assim, esses lances, então quer dizer, Tudo isso depois que eu saí da Batista. foi. Quando eu passei para a Assembleia, o mundo desabou na minha cabeça, agarrou minha trouxa de roupa e juntou, jogou no quintal. Meu marido, você vai embora, que você vai ter que escolher ou eu ou Jesus. Eu falei, eu fico com os dois. Deus me dava assim Eu autoridade. não lembro que eu estava no Ia ventre sair dela, porque gritando. não, eu nessa época que a senhora foi para a Assembleia, eu estava, não, já tinha, a senhora se batizou na Batista, me esperando, Foi. Mas quem falou isso aí? Ou eu? Ou Meu marido. Ah, seu marido falou Porque ele queria que eu ficasse na barra da saia da mãe dele, na Batista. Mas não foi que Deus, não tem nada contra a Batista. Eu amo a Batista. Sim, sim. Então, mas eu não me sentia, eu ficava observando, meu Deus, a minha família não se movimenta. Eu falo de Jesus, eu faço culto. Lá em casa, quando eu passei para a Assembleia, todo mundo. E ele todo diz, mundo do reteté, tá? queria me botar para fora. Todo mundo virou do reteté, Todo minha mundo filha. do manto. Todo mundo do manto. Eu Todo falei, mundo do manto. não, Até essa aqui hoje. gritando até, eu vou dar bem, mãe, por favor, não deixa a gente não, vai embora, não, mãe, que ela só queria eu, ela era agarrada comigo, assim, pequena, do tamanho da Isadora, menor ainda, era Até só hoje eu. sou, mãe, até hoje eu sou errada. Um chameguinho Olha mesmo. aí, olha aí. É ó, mesmo, se olha deixar, aí, me bota numa redoma de vidro, Olha aí, ó. pra ninguém hoje, chegar né? perto. Declarações de amor agora. Momento declarações de amor. Aí eu sei que Mas o Espírito Santo sempre com a senhora, né? sempre, Revestindo. meu Deus, Porque hoje em dia meu é difícil Deus. a gente vê na Bíblia, né? Dá um tapa, dá o outro lado. Hum, Mas assim, ouvir de uma história que tomou literalmente um tapa na cara e clamor pelo sangue de Jesus, Tomou. eu pelo evangelho eu cheguei, já levei 2 tapas, se lembra? é. Aquela vizinha lá que eu fui defender a Valquíria. A menina veio na mão. Vivia eu levando Tomou 2 tapas. 2 tapas. Defendendo. Esse a senhora não foi pra cima. Não, Também não. não.
De jeito Eu nenhum. nunca gostei de me defender com o meu braço de carne. Eita, olha aí, ó. Nunca. Escutou na igreja. Gente, tudo que a É. gente fazia. Às vezes a Oração. gente ia fazer queixa a ela, vinha naquela coisa de fazer queixa, mãe, que não sei o que aconteceu, isso. Vamos orar. Ah, que frustração. Deus me livre. A gente querendo aquela mãe leoa que Agora a fosse gente vai resolver. pegar um pelo pescoço. Era maior Vamos cordeirinho. orar. Não é à toa que ela tem o joelhinho, né? Todo calejadinho, pretinho. Vocês vão ter a oportunidade. Tudo quanto é problema que a gente tinha a vida inteira. Era com professor, era depois com colega, já a vida adulta. Vamos orar. Nunca É a E frase você que a vê gente- esse respaldo nas igrejas de hoje, você consegue enxergar pessoas com o Espírito Santo. É claro que a maioria tem, mas com essa calma, com essa tranquilidade, transparecendo amor na veia em pessoas que maltratam ela. Porque é fácil a gente amar quem ama a gente, né? Claro. Amar quem ama a gente é a coisa mais fácil do mundo. Agora, amar quem nos odeia, quem nos faz mal, hoje em dia a senhora acredita que ainda esse evangelho é pregado? Ou a senhora... Amar quem nos faz mal. Ah, Eu creio, meu Deus. É. Eu creio. Ainda Ele tem. quer saber a diferença daquela época para hoje. a senhora acha que hoje em dia ainda há pessoas dentro da igreja, vamos dizer assim, não com vontade, mas a pessoa tomou um tapa na cara que nem a senhora tomou. A senhora acha que hoje em dia os líderes vão falar o que para essa pessoa? Ou vamos orar? Ou vamos à delegacia? Ele vai falar. Oh, O que a senhora acha que eles vão falar hoje em dia? difícil. O líder. O líder vai falar: vamos orar ou vamos à Eles delegacia? ficam sem. É difícil, é difícil. Eu acho que hoje eles vão dizer, vamos à delegacia. Sim, é mesmo. A Vamos verdade é resolver. Né? Vamos para a Essa delegacia. menina que também me deu. Você não era crente, você dizia assim: você fala quem é, porque eu vou passar carro pra você. Verdades ditas. Falei, Lembra Deus aí, me ó, livre, viu? Olha aí, ó. ninguém. Eu não era crente, hein, Dói? Pelo amor de Deus, não me complica. Meu Jesus. Você não era crente, nem sabia. Aturando lá o sogro que perseguiu ele O meu muito. sogro perseguiu muito. Perseguiu ele Pelo pra não deixar bem. casar com Ana Paula. Perseguiu Ele já para o estava bem. naquele embalo de ira, né? É. Tem que pegar alguém para descontar esse sogro. E queria, minha filha, outra filha, tentou pular as grades da. Contaram para ela, eu escondendo, não deixando falar de ninguém. Aí, a menina, a própria que me levou para essa confusão, aí contou para minha filha, queria pular a grade da mulher, para ir lá dentro pegar a mulher. Falei, pelo amor de Deus, falei, Jesus, a poder do teu nome, se eu sou tua serva, tu vai tirar essa garota daí. Meu Graças a Deus, tirou, não houve nada, sabe? Aí, Deus. Qual era o nome do pastor lá da primeira igreja da senhora lá? A Da Batista. Reginaldo. Reginaldo. Reginaldo e Eu lembro Reginaldo do Reginaldo, e- pastor Reginaldo. Isaías, os É. dois, Eu já Reginaldo e não lembro Isaías. do Sempre que era Isaías. dois, assim, Sim, né? Sim. É. E depois passou para a Assembleia. Qual era o nome, Dondo? a Gerson. Pastor Gerson. Pastor Gerson. A Gerson Bertoldo Lira. Ficou anos lá Pastor naquela igreja. Alda. Fiquei. Foi. Nossa Fiquei. infância Saí logo toda, assim que a adolescente. Paula nasceu. Da Eu passei, Batista. saí e da foi Batista. pra- Eu acho que ali que foi. Eu acho, não tenho certeza. Se vocês. Que foi a primeira vez que eu ganhei uma Bíblia Foi da irmã da Nindaura. irmã Nindaura. Foi lá. Foi lá dentro, não foi? Foi. A primeira igreja que você foi, que você É, visitou, foi lá em Rocha Miranda. Né? Foi a igreja do pastor Gerson. Foi lindo. Foi. Ela me deu uma E ela Bíblia. fica assim, cadê meu filho? Ficava, né? É, foi ela que te deu É, uma meu Bíblia filho, pra eu irmã falei, Nindaura. Igrejinha gostosa demais, né? Era, Ali, né? era. Depois foi para lá. E de 5 membros, nós compramos, lutamos. Meu pastor tinha muito assim, Kombi, que ele vendia cloro, uma opção de coisa lá. Ele era oficial da Marinha. Aí vendeu aquelas contas, aí todo mundo cooperando os dízimos. Aí juntou e deu para comprar, do tamanho do lado do Gênesis. Depois aumentou bem, tá bem maior, ainda tá lá, pastor Jorge Forte. Tá uma benção, continua a minha família toda, minha sobrinha, Todo mundo lá. todo mundo lá A fazendo mesma a obra. igreja até hoje. É a Glória. mesma igreja, ninguém saiu, ninguém
Ele dava uma Na época assistência nós à saímos que minha nós viemos irmã. morar em Sepetiba. Viemos Foi onde embora, a gente é. saiu de lá. Essa que a gente igreja era lá de também, essa que tinha orfanato? Eles É, tinham? É, tinha. Tinha tinha orfanato? também. Não é. tem mais hoje, Seropédica, no dia não. Não, porque não pode. Eu vou falando, Ah, nem eu da não- Batista não Entristeceu tem. muito não- meu pastor. Ah, Ele ficou meio adoentado depois que. Ah, você não pode esse negócio de. mas qual foi o fim das crianças, gente? Foi pro orfanato Devolveu. estadual, né? É, foi É, tudo deve ter sido. pra abrigo estadual, tudo Os assim. familiares. Quem tinha família devolveram. voltou pra família Mas e quem não, não- né, foi pra os abrigos. Era Na muito época eu nem sei assíduo. como eu era criança. Ah, É. Ainda assim, quando eu era bem jovem, né, vamos dizer assim, bem, às vezes adolescente, jovem. Muito Quando devolveu acabou, para os E pais. antigamente tinha muito isso. Os orfanatos, antigamente também, era muito aquilo de, vou te colocar no orfanato. Os pais não tinha creche que nem tem hoje. Né? Então, os pais botavam muito por conta de trabalhar, não ter quem olhasse. Tinha orfanato, tinha gente que botava como punição. Porque eu Era. tinha uma amiga que a mãe botou no orfanato, porque era rebelde. Hoje em dia, minha filha não ia ter espaço dentro dos orfanatos. É verdade. Que rebeldia Rebeldia, botar no orfanato. era botar no Ia faltar orfanato. orfanato. É, eu Essas lembro crianças que de hoje em dia- eu lembro que eu tinha uma amiga que ela era muito rebelde, a gente era assim, levada, que nem eu era, né? E eu lembro que a mãe dela botou ela no orfanato, porque ela era rebelde. Era. E eu não esqueço disso. Até hoje eu não gosto muito da mãe. Assim, eu tenho um receio, a mãe dela, sabe? Porque eu lembro disso na infância. Ela só vinha fim de semana, quando vinha de 15 em 15 dias. Então, assim, eu acho que também um dos fatos que acabaram foi isso, porque era um meio dos pais também se livrar dos filhos, né? Assim. Com certeza. Então, assim, aí na época eu lembro que acabou. Mas era muito bom quando a gente ia para aqueles orfanatos. Era um dia muito, muito gostoso. Que a gente passava lá brincando. Era muito bom, era muito bom. E a família toda, porque era todo mundo crente, então ia todo mundo, os primos todos. Era muito bom. Interessante também, deixa eu falar para vocês assim. A família dele era todo mundo batista, me levaram para Batista, sabe? Muito lindo. Mas eles falavam assim entre eles lá de vez em quando brigavam. E eu ficava calada, escutando, orando. Aí ele tem 2 sobrinhos, esses que estão lá nos Estados Unidos, eles diziam: a única que eu vejo crente aqui, a única crente desse lugar, mãe e avó, o resto só é a Alice. A Alice é a única crente. Meu Deus. O acusador da vida da Jesus. galera. Era Jesus. Mas por quê? Eu não, sabe, os vizinhos, se eles tivessem algum problema, alguma coisa, eles lá me chamavam. Eu acho que ele se baseava, porque eles não viam. A se chamar minha sogra. O garotinho, falei daquele negócio do garotinho, morreu. E eles gritando lá na minha porta, me chamando. Esse foi um fato que a Um senhora me contou, um milagre, né? Eu ia Foi te um perguntar grande se a senhora já milagre. tinha vivido algum milagre. Vivi. Conta esse milagre aí pra galera saber. Eles saíram de lá, vieram com a criança assim. Uma criança morta Mãe no da braço minha da mãe. bisneta, no braço da mãe, eles gritando, ela roxa, toda molinha, e me chamaram, me gritaram. Eu ia saindo no portão, parece que Deus faz as coisas certas, né? Eu ia saindo quando eu vi aquela gritaria, ele falando. E a que sempre queria falar comigo, mas a filha impedia, com medo de eu levar ela para Jesus. Aí gritava: Alice, Alice, o filho do Chão, o nome dele era Chão. O Chão tá morrendo. Eu corri lá, peguei a criança assim no colo, levei aos altos céus e falei: Senhor, essa criança é tua. Restitui o espírito de vida dela. A criança na hora começou a chorar. Ô, glória. Torcei quando olhou para minha cara, aí que berrava mais. Né, filha? É estranha, Cadê né? a minha mãe? Criança não... Estranha, cadê É. minha mãe, cadê meu pai? E eu ali, Deus me livre. Aí eu falei: toma, teu filho está bem, não teve nada. Ela agradeceu, falaram tanto, menina, mas sumiram. Me mudaram dali, que é para mim não levar eles para a igreja. Não, Não quiseram levar. Não. Não quiseram conhecer o dono Não, do da milagre? benção, eu só queria a benção. Não. O dono da benção, nada a ver. Mas sumiram, menina. Era. Falei: Jesus, depois a outra também, os filhos beberam, um monte de gente morava lá perto de mim. Os filhos começaram a brigar. Ela: Alice, pelo amor de Deus, vamos descer lá, porque ela autorinha ela brigando, não sei o que lá. Eu olhei aquele monte de homem. A minha casa era assim, numa ladeirinha assim, e lá no baixinho, na pracinha. Aí aquele monte. Eu olhei e falei assim: Jesus, se for lá, eu vou levar uma coça.
Se eu for me misturar, eu vou apanhar também. Falei, não, dona Neuza, vem cá, vem cá. Não, não, você não quer ir? Eu falei, não vamos não, fica aqui que eu vou pedir Jesus, que Jesus vai lá e vai parar com essa confusão. Se a gente for lá, a gente vai apanhar, não vamos não, olha quanto homem brigando. Ela, ai, Alice, você não quer ir? Eu não vou. Você não quer ir? Eu não vou. Eu falei, vai a senhora, porque eu não vou não. Eu falei, Jesus, vai na frente dela. Vai, Jesus, entra nessa briga. Ela chegou lá, prum, caldurinha. Quando ela caldurinha, a briga parou. Ô, Com glória. aquela paz entre elas. Eu falei, Jesus, como tu é maravilhoso. Eu comecei a ver mesmo o poder de Deus, a sentir que Deus era comigo nesses dois fatos, né? É. Aí, Fato. teve também da minha filha, da Adriana, Hum. que eu morava, mas aí ele botava assim, meu marido, nós morávamos lá nos fundos, e o telhado não era laje, era Telha. telha. E tinha um garoto assim, levando na rua, o apelido dele até era Pezão. E ela aí estava calor e tudo, eu dei banho nela, botei ela para dormir. Essa daqui ainda não tinha nascido ainda não. Botei ela para dormir na minha cama e estou lá fazendo meus afazeres. E eles tinham mania de ficar jogando pedra, igual os filhos da menina lá. Aí eu falei, ué. Aí eu fui lá no portão e falei, ô garoto, fala, para com isso, vocês jogam umas pedras pesadas, machuca aqui a gente, vocês, de repente mata uma criança, vocês vão ser. Não demorou mais de 1 hora, acho que eles ficaram com raiva que eu fui falar. O garoto, eu morava assim, e o garoto morava ali, onde tem aquelas negócio de lanchonete. Uns 50 metros pra frente. É, isso aí. Pertinho. Vieram assim pra cá, o garoto pegou um paralelepípedo. Meu Deus. Jogou! A Adriana estava deitada assim na cama, só fez. Quando eu cheguei lá, ela estava. Mãe, vira pra É, frente. tem que virar pro Mãe, microfone. vira... Não, fala, O caiu aqui, ó. Meu fala pro Deus do céu. microfone. Tá saindo? Tem que virar. Meu Tem que Deus do virar. céu. Mas viraram, gente. Acredita? Ela Milagre. deitada, ela virou o paralelepípedo. Pá. Meu Deus. Esse Deus já fez tanto por mim. Mas tanto, Pensei tanto, que tanto, tinha como pego eu o amo. paralelepípedo. Por isso que ela tá meio, Eu hoje nem- tá meio Não pegou. voadinha. Aí, mãe. Tava esperando. vai O ver. paralelepípedo Ela pegou. vai ver isso. Tu se prepara que ela vai ver. Aí, Falei, o mãe, paralelepípedo pegou, tem que Tá. pegar. Agora eu Você sei vai por falar, quê. não precisa falar na cara dela, não, que ela que vai falar. Ela- É você. É, mãe, ela vai ver. Ela vai ver. Não precisa nem defender que ela vai ver. Deus salvou. Se pega na minha filha, é esmagar, porque ela ainda era pequena, acho que tem uns 3 anos. Esmagar, mas ela virou o paralelepípedo. Esses Ela são tá lá um- em cima da minha cama. O anjo, ó. Esses são um dos livramentos, né? Que Um anjo, foram olha. muitos, muitos. O livramento dela foram O muitos. dela, nosso. de Nossa, todo mundo geral. Muito. Geral, meu Deus, como Deus me ama. Eu fico assim. Ontem eu estava falando para ela que eu estava no estado de. Eu falei, Jesus, me ajuda, Espírito Santo, eu vou abrir a boca, tu és. Fala por mim, me ajuda, socorro. Ela veio me ver, aí Deus trouxe, mas me contando cada arte dela e os livramentos que Deus deu. Falei, Jesus. Mas eu sabia que Deus era constantemente com ela. E eu olhava para ela e falei assim, ontem, eu falei, Adriana, como tu é especial. Como tu é especial para Deus. Quanto livramento. Pois é, mãe. Meu Deus. Como Deus. Era meu socorro. Era minhas lágrimas, né? Ataque daqui, ataque dali. E eu tendo aquela turma de não cristãos, de macumbeiro, que era a minha família, de católicos. Tem que trazer. Então, eu precisava chorar nos pés do Senhor, clamar, porque eu não era sozinha, não, que tinha um Pai, o Filho e o Espírito Santo, que sempre zelou por mim e pelos meus filhos, porque ele só deixou quantos filhos para a gente criar, Ana Paula e Marquinhos? Quantos filhos? Perdi as 4. contas. Alguns. Criou, foram Nossa, o meu refúgio, gente. Ele deixou 5. 6 filhos. quantos E nós- irmãos você tem, Davi? Davi foi Davi salvo tem pelo muitos. gongo. Andrezinho Davi procriou tem- bonito. Andrezinho deixou uma Sempre tem um galera aí. Mas era muito levado, gente. E Andrezinho Deus deixou dando umas bênçãos aí. livramento, me Cinco, do André são cuidando. 5. Quem é as bênçãos de Do lado Andrezinho? de Fala cá aí. são 5. Vieram. Davi, Não, Davi, Lohane, 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 Larissa, 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 Douglas. Larissa, Douglas. É, a Lorim. e Douglas. Douglas. É, Cinco. gente. 5. Ele pintava.
pintava, gente. Tem uma vez que ele fugiu, teve que parar lá em... Você mandou cobertor? Cabo Frio. Cabo Frio. Marquinho ia segurando a peteca junto comigo, me ajudando através de Deus, dando vida a essas crianças. A criança está aí, estão tudo aí, Tudo estão no indo na caminho, igreja, no tudo no caminho do Senhor. Quando Deus fala A assim, maioria, né? A maioria. Tem uns ali, Tem meio dois. barro, meio tijolo. mas estão. Ah, Falta, Não, o, hoje só falta Douglas. o Douglas. É, Douglas. O Rômulo tem Não, dado mas uma... do meu irmão Douglas, só que... Tá, Douglas. E Davi quando Deus também, diz assim para a ele e a mãe são gente, cristãos, né? crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, creia. Que Bora. ele vai além, ele vai filho, ele vai neto, né? Quinta, sexta geração, né? Aleluia. E me deu, igreja. Me deu, cuida de mim, sabe? Que eu tive um espiripaque aí, e agora o médico cismou que eu tô com um pouco... Muito pedindo. Vai fazer uma respiração, como é? angiologia, né? Angioplastia. Angioplastia. Não sou médico. Teremos um futuro Não médico posso na apanhar família. papel no chão, não posso, quem já empurrou o guarda-vestido imenso. Tá com umas Não pode, mas eu não obstruçõezinhas. tô intimidada, nem com medo, não, porque eu falei, Jesus, meu... Eles iam botar, né, aquela mola? Stents. Um stencil no meu Vai coração. colocar ainda. Falei, Jesus, Ia botar. não, Jesus, porque tu é dono do meu coração, para que tu quer companhia? Não é nós dois? Então vamos ficar nós dois. Isso aí. Eles não botaram. Tá tudo na mão de Deus, no tempo dele. Tô na mão de Deus, Ele tem cuidado de mim, eu tenho só surpresas boas, maravilhosas, que Ele tem mandado e agido na minha vida. Eu tenho sentido, uma vez eu falo assim, que felicidade, Deus, eu não mereço. Eu não mereço ser feliz, eu falo assim, no meu particular, lá sozinho. Como eu sou feliz, Senhor. Minha família é linda. Cuidam Todo de mundo que mim. passou e passa pela vida da Aldeira Alice tem a semente plantada. Isso meu certo. pai. Todo mundo. Podem estar na igreja, como podem não estar hoje, assim, né? Dentro de uma instituição, mas com certeza tem a semente plantada. E Isso o aí amor? é certo, todo mundo. Desde sempre. Desde quando ela conheceu o amor de Jesus, o verdadeiro amor de Jesus é pregando a palavra de Deus. Eu não vi. Tive o princípio de AVC, uma opção de coisa aí, mas tudo Não, é Jesus um no milagre. controle. Você é eu um sou, milagre eu sou igreja. ambulante. Eu sou um né? Nós milagre na mão do Isso, Senhor. A gente já Quantos sabe disso. livramentos Nós somos em mim? testemunhos disso. Tudo que não pode comer, ela come, igreja. A glicose vai a 400 e tá aí, ó. E Jesus fica lá de cima. Vai, Miguel. Vai, desce todo mundo. Vai que ela comeu de novo lá. Milagre em pessoa é ela. Desse jeito. Desce que ela comeu. Desce logo. Um milagre. Esse meu neto querido Desentope aquela lindo, veia. fica assim, vó, não come, Mas vó. ela come, mas Não, ela não come. Ela é boa Só de uma boca. pontinha, vó. Né, meu amado? Mas eu não Todos vejo eles, a hora todos dele. os netos, né? Na verdade, Todos, todos. É uma todos, guerra, É. uma batalha. Filhos e Que aí ela tudo. faz malcriação, Ana Paula, briga com se eu todo não venho mais mundo. aqui, Porque eu sei que é um milagre. ela vê mas eu ela comer tanta abusa. coisa. Gosto do refrigerante, não é bom. Ainda bem que ela agora inventou o mineirinho, eu tenho bebido mais do mineirinho. Não estou bebendo Coca-Cola, né? Mas estou bebendo mate também, bastante mate. E eles têm cuidado. Eu sou uma privilegiada, irmãos, porque eu tenho o amor da minha família. Meus netos, meus filhos, meu genro. E aí, viu, Jean? Viu? Opa. Obrigado pela parte que me toca aí, Não, igreja. É, Meu sim, tu é um filhão para genro, mim. Eu sou fruto desse Dia dos joelho aí, né? Pais. Tenho certeza que muitos livramentos que eu passei naquela minha função lá de 20 anos de policial militar, foi livramento Com atrás de livramento Com nesse certeza, joelho aí. Com certeza. certeza absoluta. Tive vários livramentos, porque a gente não estando na igreja, a gente deixa a brecha. A gente deixa a brecha. A gente não estando na Com igreja, a gente deixa a certeza. brecha. A gente Não dentro só da igreja, dela. a gente deixa a brecha. Não só dela, como de toda a família, né? Porque toda quinta-feira tinha... Na casa da tia Vilma tem um ponto de pregação. Que benção. Então, toda quinta-feira tem um culto Ainda vou da apanhar família. vocês para levar lá. Faça Essa chuva, oração faça da minha sol. irmã. Que benção. Vou levar vocês. Toda quinta-feira tem um culto da família. Faça chuva, faça sol. Tenho esse culto. Não tem jeito. E além de orar por todos Família nós da família, toda. todo mundo que está lá é para orar pela família, que todo mundo que chega. E isso, gente, é uma vida. Se eu tenho 46 anos,
Eu não sei quando que a tia Vilma aceitou Jesus, se já estava... Depois de mim. Não, mas assim, vamos botar aí. A tia Vilma deve ter, no mínimo, uns 40 80. anos não, Ai, dizendo uns mas- 40 anos de 80? evangelho. Você tem De idade, de idade. de idade. Eu tenho Revelando aí. 40. Não, a senhora tem... Ah, eu sou tenho... mais velha. A senhora deve ter uns 48. Eu batizei, eu estava grávida. de Então, você. eu tô com Deixa pra lá. 46. Já Pra lá. caguetou. 46, Já que eu não caguetou a tenho- idade. eu Minha não ligo pra novinha tá essas com coisas. 46. Então, a senhora deve ter uns 48, vamos botar aí. Tia Vilma, De evangelho. de evangelho. 78. de evangelho. Tia Vilma deve ter aí os seus 40, eu creio, seus 44 de evangelho, né? Vamos dizer assim. Então, é uma vida inteira Uma esse família culto. orando por todas. Esse ponto de pregação na casa dela deu uma vida. Com certeza. E a gente, desde pequenininha, a gente sempre foi. Meu Então, amor. eu sempre, porque até você está incluso nisso. Não, Já temos com 26 certeza, anos, com então seus certeza. Igreja, às 26 anos vezes- é incluso nessas orações. Ó, rapidinho, é para acabar? É para acabar? Não, acabar? Que acabar? Por que vai acabar? Tá Eu, tão às bom. vezes, eu fico assim parada e penso, sabe, da minha família, a minha mãe, meu pai, não tinha assim conhecimento, mas é só o fato de sempre, meu pai sozinho lutava para criar 12 filhos, era maquinista, ele era da central. E ele lutava sozinho para sustentar a gente, sabe? E trazia, vinha as coisas assim, não tinha muita coisa, mas o que Deus, ele proporcionou, porque eles não sentavam, nós não sentávamos, não lembrava de sentar na mesa sem ter alguém para comer com a gente. Aí tinha uma menina que dizia, aqui está sempre, a dona Guilmar, seu China está sempre trazendo uma pessoa para alimentar que está com fome, e amparava, tinha assim um quartinho na frente, estava sempre deixando a pessoa dormir. E ele trabalhava, ele tinha aquele jeito, se as coisas ele mantinha, comprava as coisas na... Como é que fala o negócio da... Assim, Era saca, né? Era tudo. era, sabe, vinha muita... Muita coisa. né? Aquele rolo de carne seca. Aí desse tamanho, Era tudo assim, em muita quantidade. lá em casa. Era carne seca no feijão, na batata, no... Acho que é todo mundo, o único meio da gente comer carne seca, porque não tinha como comprar. É, E ele tirava barato, como é? Cooperativa, né? direto, Ele direto. tirava barato e a gente se alimentava ali, carne seca no feijão, carne seca com abóbora, carne seca. Então, carne seca, aipim, tinha que Antigamente ver. Era mais saudável, né? É E a por casa- isso. Não, e a casa sempre cheia. Era? Quer dizer que ele sempre teve muitos filhos, mas nunca era só os filhos, sempre tinha mais Sempre gente. Mesmo eles não transbordava, sendo- né? Era. Sempre Mesmo transbordava, Mesmo eles né? não sendo E Deus cristãos, não eles deixava. tinham bastante... Também já vinha, Não, né? não sabiam o que era, né? Eles Não. já estavam sempre ajudando o próximo, dividindo ali o que tinha. Meu pai caiu muito doente. E minha mãe ficou sem saber o que fazer, porque quando encosta negócio de INPS, eu nem sei, não me lembro ainda se tinha na época, mas deveria ter, porque ele era bem empregado, graças a Deus. E tinha essa facilidade de trazer esse rolo de carne seca, mas que dificuldade. Mas não deixou. Eu falo mesmo, eu sou velha hoje, Velha já não. fui velha... nova, mas nunca vi um justo desamparado. Ô, glória. Eles não tinham, mas nós nunca soubemos o que era passar fome. Tinha Ô, assim, glória. esse festival de carne seca lá, mas foi contínuo. Os meus filhos também, eles não sabem o que era passar fome, que o marido, muito responsável, um pai, e foi aquela, né? Acho que começou lá dos meus pais, aquela cooperação de trazer tudo, trazer para a gente. Meu pai caiu doente. Hoje, vizinhança, a minha mãe ia naquelas casas que a gente tudo pequenininho, passava roupa, lavava, trazia as coisas. E os vizinhos ajudando, tinham prazer de ajudar, porque viu como é que Eu eles não eram. lembro do meu avô, só lembro da minha avó. Eles O eram, pai dela. Não né, lembro. meu pai. Eles eram batalhadores e eles. Era gente boa? Vovô era gente boa? Meu Deus do céu, estou dizendo para você, não falei para você, É. que todo mundo dizia que a minha mãe que era o pai, e ele era a mãe, porque ele era muito suave, muito, ela metia, o vizinho lá atrás, que ele quis agarrar a madrinha do meu irmão. Aí ela chegou dentro da minha casa Momentos de revelações. desesperada. Ai, Jesus. Chegou dentro da minha casa desesperada. Sabe o que a minha mãe fez? Pulou o muro e foi lá pegar. Que isso? Oi? Já sei a quem eu puxei. É.
Desde que eu estava pensando na Ana Paula, que é minha... Menina, e os maridos aí Foi. direto. O homem já ficou sei, pra já morrer. sei a quem eu Ela saí, chegou lá saí da chorando, era bola. uma benção, tinha os filhinhos dela pequenininhos, Sangue morava nos fundos aí. Foi uma satisfação. Meu pai, quando chegou, já estava tudo resolvido. Eu Meu era assim, Deus do eu céu. era assim, que hoje eu não sou mais. Não é mais, agora é uma Tanto serva de revestido, Deus. É. Passado. Quer dizer, são coisas que a gente vê e sempre a gente ali bem alimentados até hoje. Eu confesso, nós nunca soubemos o que é. Assim, de manhã não tem. Podia fazer feijão com farinha e arroz, mas tinha. Não deixava de ter, sabe? Nunca vi um justo. Mendigar o pão. Os velhos são novos, nunca vi o justo Meu mendigar o Deus pão. do Se eu céu. aproveitar Quer um pouquinho também. de água? Não, tem aqui ainda. Tem aí? Quer um pouquinho de Não, água, tá Ana Paula? cheio. Gente, compartilha aí esse link aí com os amigos, com os parentes. Curte. Se inscreve aí no canal, tem um link aí. Tá, não sei se tá aqui, tá ali, tá em algum lugar aqui em Já cima. mandei hoje lá para Rio das Ostras. Olha, já mandou pra Rita hoje. Você pode mandar pra qualquer lugar do mundo esse link aí, ó. Tem Mandar. gente, tem parente lá nos Estados Unidos, tem Isso, amigo em isso. tudo quanto é lugar aí. E você que tá gostando desse bate-papo aí com Dona Alderalice, mais de 45 anos de evangelho. E, Curte ó, aí, comenta aí. deixa eu falar só mais essa. Era interessante que meu marido era tão amigo da minha família, amava minha família, minha mãe. Nem se fala. Quando a minha mãe faleceu, ele passou tão mal que eu falei, meu Deus do céu, não dá Foi. nem direito de eu me despedir da minha mãe. Foi, Porque eu tive que tomar conta dele. O Zé foi. passou Mas mal? muito Foi, ele era- mal. Já era frouxão? Era muito apaixonado pelo meu pai, pela minha mãe. E aquilo para ele foi Você é mal de gerro, hein? Eu não tenho o que falar, não. Eu fui muito É mesmo, abençoada. meu Deus, mal de obrigada. É gerro. mel de gerro. Se sim. ligou, né? Se ligou no que eu quis falar. Eu Eu fui Isso é bom. muito... Deixa. Obrigado, tá? Tudo... meu Deus? E Ele agradeço perde a muito. oportunidade. E agradeço muito, igreja, ao meu genro também. Foi um paizão dessas crianças. Ó, uma coisa a gente pode ler em Os casa, assim, a dois gente foi criaram, bem... criaram meus netos, me assim, ajudaram. Mas eu só tenho a agradecer a Deus também, porque em matéria assim, de família, tanto de um lado, quanto do lado do pai, quanto do lado da mãe, a gente foi bem abençoado lá em casa. A gente foi bem abençoado mesmo. Cercado de pessoas cristãs, tanto de um lado quanto do outro. Né? Assim, pessoas que gostavam de trabalhar na obra, de fazer a obra, todos os dois lados, porque a família do meu pai também, todinhas, as irmãs da minha avó. A gente cresceu vendo pessoas assim, como é que diz assim, abençoando, ajudando tanto a obra de Deus quanto a igreja. Na raiz, né? O evangelho na raiz. Isso, quanto tanto Verdadeiros na igreja, missionários verdadeiros mesmo. Missões, Tudo que eu missões. sei hoje de evangelho, tudo que eu gosto de fazer, que eu aprendi a fazer, foi com a minha família, tanto par de pai quanto par de mãe. Eu lembro da tia Áurea, né? Vamos falar Pegou um pouquinho do a outro lado Adriana, agora. A botou tia para Áurea. fazer teologia, né? Não, os trabalhos que ela fazia na igreja, né? Com as Era. crianças da igreja. Muito lindo, muito Sabe, assim, lindo. A uma palavra convence e o exemplo arrasta. É isso? Nesse estilo aí? É desse É, jeito. A gente não tem o que reclamar. Se hoje não está na igreja, ou então, tanto né, assim, de uma família de um lado quanto do outro, quem está fora da igreja está de sem vergonhice. Posso dizer que é sem vergonhice. Sem vergonhice. Não é por falta de exemplo. Não, né? não é por falta de exemplo, não é. Porque nós fomos assim, nós tivemos uma avalanche de bons exemplos, tanto de um lado quanto de outro. Assim, né? E com isso foi muito bom, muito Foi bom mesmo. lindo, foi mesmo. Fez muitas missões, ó, dona Alderalice? Muitas vezes. Até o menino me entrevistou, Davi. É Já mesmo? fez muitas missões missionárias. Viajou muito, né, mãe? Muito. Muito. Por isso que eu falo. Muito. A família toda. Missionária, Evangelizou- tudo da igreja, dentro da igreja. Missionária no nome. Na e- raiz, e- isso e aí, na atitude. Fui Bahia, fui Mato Grosso do Sul, fui isso aí. Argentina, Mais de uma Paraguai. vez, Legal. Conta uma história maneira dessa aí, uma história Não. bacana. Vê se vai lembrar uma. Maneira. Uma história de missões aí. Encontrou algum índio? Alguma onça? Encontrei. O índio onça não, mas encontrei uma cobra enrolada no bujão de gás da minha cunhada tinha ido na frente com meu irmão tomar conta lá. Tinha que ter um obreiro. Cobra Eles enorme. foram morar lá. Tio China. Quem foi disse que morar eu lá. dormi? Meu Deus. Meu irmão. Já foi. E se andasse mais um pouquinho, a gente via cobra. Mas esse meu pastor, a Gerson de Rocha Miranda, um homem missionário. Muita viagem. Pegava aqueles ônibus e levava a gente, evangelizava, fazia o ID.
Fazia o ID muita gente. E não tinha muita burocracia. Hoje em dia, para você ir numa viagem de missões, só Jesus na causa. CPF, identidade, Poxa comprovante de residência, vida, declaração tá escolar, Não, isso é necessidade, sim. vacina, 15 vacina. Não, mas é nem questão de vacina, eu digo até para Cartão de conseguir, vacina. para você conseguir ir fazer uma viagem missionária, assim, né, que dentro das suas condições, porque nem todo mundo tem condições de fazer uma viagem missionária, né, lá para Angola, vamos dizer assim. Do seu Então, próprio bolso, né, isso que do você seu próprio bolso, né, assim, ir ajudar a pagar desde a passagem até mesmo ajudar lá, que nem fazia antigamente o pastor Gerson. Ele fretava um ônibus e saía da igreja, o pessoal arrecadava aquele monte de alimento, né, assim, durante o ano, ou então de 6 em 6 meses, que não era nem durante o ano, eles faziam várias vezes durante o ano. Então, eles arrecadavam aquele monte de alimento, de roupa, todo mundo doava, fretava-se um ônibus e ia. Era assim. Hoje em dia, é surreal você conseguir entrar eu digo porque eu tenho tentado já várias vezes Primeiro que não tem igreja. E segundo que não tem. E as igrejas que tem pede muito, assim, é muita burocracia para você ir numa excursão dessa de missões. Missões mesmo, que eu digo missões que eles iam para levar para aquelas tribos ali, para aquela região que não E tinha. a senhora pagava alguma coisa para ir? A passagem, gente, porque Passagem, era né? missões, então pagava geralmente, arrecadava-se, eu lembro que arrecadava-se, tanto que a gente não ia muito. A gente não ia, porque eu lembro que minha mãe ia e as minhas tias, e não, assim, né, cada um pagava o seu, né, a sua passagem, mas era viável a pessoa Meu pagar. marido não era muito chegado a me dar dinheiro para a igreja, não. Tinha de tudo dentro da minha casa para me dar dinheiro para a igreja. Não dá dinheiro dá para o pastor, não. Ele Você falava quer, isso. você me pede. Meu pai tinha isso. Mas assim, mas ela ia Mas com essas excursões eu ia. para as missões, assim, e ia ela, minhas tias, sempre foram. Fez muitas missões. Eu lembro dela sempre viajando em missões. Fiz agora, não fui a São Paulo agora, 2 vezes com a minha irmã na igreja. Mas aí dela. agora não foi missões, agora não, foi visitar a igreja, né? Ela foi conhecer, visitar, foi conhecer. passear. Mas antigamente era missões mesmo. Tá meio restrita porque eu seguro. Né? Se eu soltar, cada saúde eu fico. 70 e quanto, minha senhora? Seguro freio, 8. Seguro 78 anos de idade. Você Esse ano faz 79, em setembro, né? Mas eu confesso, assim, eu acho que a igreja de hoje está muito mudada, muito diferente. Não é Cristo, que Cristo continua o mesmo, né? Sempre será. Mas as pessoas, as doutrinas, né? Tá muito mudado, né, mãe? Como era antigamente. É muito mudado. Tudo, era até. Pra ser melhor, né? Com o advento da internet, da televisão, a coisa era para ser melhor e não tá melhor, tá mais burocrático. Confusão, eu acho que é muito olhando assim pro outro. Muito tomando conta da vida do outro. Isso. Né? Se Aí cada um tomasse conta da sua igreja, É. da sua vida, né? Da sua. Entrasse na igreja para adorar. Para adorar. Ver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para dar exemplo para os que estão nos observando, para os vizinhos, né? Aí, mas não. Esse Tá dia a meio gente estava até esquisito. conversando sobre o comportamento que a gente tinha dentro da igreja. Antigamente a gente não podia, quando estava lendo a palavra de Deus, a gente não podia. Parava todo mundo. Estátua. peguei isso Estátua, aí. todo Pegou. mundo paradinho, esperando ali. Respeita Aí, a palavra. isso aí, o povo acha assim, mas isso aí não tem nada a ver. Bobeira. Era respeito à palavra, não era o homem, não era que a gente estava ali tendo reverência ao pastor, que temos que ter também, né? Porque ele ali é a nossa autoridade maior dentro da casa do Senhor. Respeitar. Então nós temos que respeitar. Mas eu digo assim, a gente tinha, era reverência à palavra de Deus. Né? E esses dias a gente estava até conversando sobre isso, que hoje em dia também não tem mais. Tem Né, nada. mãe? Assim, não, tu vê, Uma lê a bebeção palavra, de o povo água, tá vai para entrando, lá, tá vem orando. para cá. Fora os canivetes, né? Olha isso. Bebeção de água. Vamos ouvir a palavra. Onde que tem o bebedouro aí? Cadê o banheiro? Deixa eu dar uma olhada onde é que é o banheiro. Quer dizer, assim, Fui tá bem mexer, complicado. Fui mexer, igreja. Não pode mexer com esse garoto. Muita complicação mesmo. É brincadeira, mas é sério, né? O pessoal perdeu aquela reverência da palavra. Perdeu. Eu já tomei um seguradão no peito do obreiro. A palavra está sendo lida, aguarda um pouquinho aí. Não podia Já já entrar você nisso entra. aí. Mas se faz agora, você apanha. Se faz agora, o pessoal não vai orar, vai pra delegacia. Né? O Justiça. obreiro não deixou eu entrar porque tá lendo a palavra. Constrangimento. Tô triste.
Não deixou entrar, Era mesmo, meu Deus. bibliofóbico. Tá lendo a Bíblia, né? Bibliofóbico. É, verdade. Não sou eu. Bibliofóbico. Tá na moda agora, bibliofóbico. É, mas ela fez. Fez muitas missões, né, minha Sim, senhora? sim. É Verdadeira. interessante, meu marido, eu tomava conta dos meus sogros, nós tomávamos conta, né? Teu avô. E Deus preparou, levou depois, mas primeiro levou a gente pensava na minha sogra, primeiro foi meu marido. Ela levou, porque ele também não ia aguentar, era muito, sabe, aconchegado, eu acho, no meu modo de ser. Ver que ele era muito aconchegado, a mãe, ele não ia aguentar. Aí ela levou ela primeiro, levou ele primeiro, depois levou ela. Né? E ele dizia para mim, toda sinceridade, ó, o caminho está limpo. Eu tinha assim uma sede missionária, de os campos falar de Jesus, mas ele não deixava, era muito presa, era aquilo aí, ele levou. Levou ele, depois levou ela, falou, agora está livre o campo. Meu sogro nunca foi assim, de se meter comigo, sempre foi um paizão para mim. Aí Deus falou comigo bem claro, ó, o caminho está aberto, você está esperando o quê? Aí eu dei uma quedinha, fui criar netos. Quantos anos de casado? Com 30. 30. Quantos 30 anos anos. o meu sogro faleceu? Tem quanto tempo? 57. Não, Com 57 anos. Tem Quanto tempo? quantos Não, anos? quando a coisa 21. nasceu, né, Larissa? 2000. 21. É 20. 21, certo. Meu certo. sogro faleceu, minha sogra casou de novo. Com Jesus. Com Jesus. Deixa eu Ah, falar. sim, que show. Que isso? Pessoa quer contar alguma fofoca? Não, Treta News? Com eu não vou Jesus. sentar aqui Com para falar do amor dele. Casada Dele com Jesus. Com E não é só ela não, tá? A família toda. É As verdade. viúvas todas. ninguém, cara. Todo mundo casou com Jesus. Todo mundo feliz. De um lado e de outro. Meu Deus. Vocês entenderam, igreja? Só Que tem as viúva. viúvas- Só tem viúva Só nessa tem igreja? viúva. Até caiu Na aqui. minha família por parte de pai, na minha família por parte de mãe, todo mundo é viúva. Só tem viúva nessa igreja. Tá quebrada essa maldição. Não, não tá não. Não tá não. Tá quebrada não. Maldição, não. Não é maldição não, isso é bênção na minha Tá vida. quebrada, em nome de Como Jesus. Deus fazia É assim, bênção né? na minha vida, Ele mãe. levou. Não, tá É Não é bênção maldição, tá mesmo. não. doido. Todo mundo Você foi esperto, você viúva. aceitou Jesus. Viúva. É, Vai. Então, Então, tá isso aí, quebrado, vai voltar quebrou. pra glória. Quebrou. Não, tá quebrado. Entendeu? Primeiro que Eu vou com 92, já Com determinei. certeza. Eu com 92 100, pode amém. me levar, Jesus. E eu com 100 lúcida. Amém. Isso, que aí depois mesmo. Alcançou até teus pais. Todo né, mundo Marquinhos? viúva. Esse evangelho maravilhoso. Levou os 2 salvos também. Meu pai era crente, não sabia, pô. É, pai- Era igual meu pai. Meu Seu pai era Augusto era crente, igual não meu pai. sabia. pô. também. Meu pai também era muito No bom, enterro dele, o muito colega calmo. falou pra gente, para de chorar. Eu falei, por causa de quê? Isso aí foi o único que eu vi andando na lama e não se sujou. Jesus, que maravilha. Desse jeito. Para, isso aí é um exemplo a gente. Policial militar também, morreu Era pagando mesmo. aluguel. Era Honesto. Ele é honesto, toda a um vida. cara íntegro, reto. Aquele era palavra, nunca foi de assinar nada, mas eu vou. Tenho. Não tenho. Quer? Vou te dar. Palavra. Isso eu aprendi com ele. É um homem de palavra. Isso eu tento passar pro meu filho, que eu acho que a palavra vale mais do que uma canetada. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Palavra vale mais do que a canetada. E a palavra do crente fala o quê? A palavra do crente é se ensina ou não. O que passa disso é o maligno. É o diabo que tá Procedência trepado aí, maligna, nesse corpinho que não te pertence. É, Mas se inscreve aí no canal, compartilha, dá um like, aciona o sininho. Estamos chegando ao fim. então mesmo. Estamos chegando aqui ao final desse podcast maravilhoso. A minha querida, digníssima sogra, o pilar dessa família. Eu posso falar, o pilar dessa família. Dá vergonha, sabe o quê? Todo dia que a gente entra em casa, ou ela tá orando, ou ela tá de joelho, ou ela te dá água Louvando. babada. Olha só, é agorada. Olha, Desculpa. mãe. Aí eu esqueci, agorada. É um culto diário. É um culto diário. Você entra lá a qualquer hora do dia, Do da dia, noite. do dia. Ela tá orando, ela tá lendo a palavra.
Ela tá lá com sua televisão ligada, com um copinho, Intercedendo. pela família inteira. É um exemplo pra família. Te amo, viu, minha sogra? Também te amo, Considerações tá, mãe? Senão depois você vai finais dizer aí. que eu não Fala um disse que eu te pouquinho amo. aí. Fala um pouquinho. Considerações. Considerações Quem finais. está fora ainda está lá fora. Vem correndo para os braços de Jesus, que é maravilhoso. Muito mesmo ser salvo em Cristo Jesus. Que coisa gostosa. E você vê a tua família ser protegida por Ele, os livramentos que Ele dá e trazer um por um. Dizer, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço, mas Tu é misericórdia pura em trazer os nossos, que venham rapidamente, sem olhar para trás, e entra dentro das igrejas, olhando sempre para o alvo, que é Jesus Cristo, porque não tem coisa melhor na nossa vida do que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e ser honesta, sabe? Ali com o Senhor, ainda que nós somos falhos, fracos, mas tem os momentos que a gente sabe, Senhor, perdão, mas eu chego lá e eu tenho falado muito por meu Deus, prepara a tua igreja, Pai, para aquele momento da tua vinda, nós escutarmos, Senhor, o toque da trombeta e subirmos na primeira junto contigo, Pai, que esse mundo está tão mal, está tão estranho, que não sei mais o que a humanidade quer. Aleluia, nesse mundo de horror, como adolescentes que estão aqui, os pré-adolescentes, fica mesmo firme com Jesus. Olha que igreja, tem um centro de macumba lá perto da minha casa, né? E eu estava assim querendo ir para fazer ginástica e tudo. Centro de macumba, fiquei lá fazendo ginástica. Eu vi meu cabinho de vassoura, todo mundo, as minhas irmãs, outro defeito também, que está no povo de Deus, que eu não sou melhor, não sou, de repente eu sou até mais fraco do que ele. Quando souberam, em vez de dizer, Jesus ajuda ela, fortalece ela, para que ela ganhe aquelas almas, mais que o outro para me tirar de lá. Falei, Jesus... Que crente é esse com medo? A gente não tem que ir. Vai como? Ele tem que ir pregar a palavra para quem? Falava muito não, botava minhas blusas evangélicas, eu ganhei muita blusa dele, do Marquinhos. Estava lá meus dizeres bíblicos, aí ia eu lá com a minha blusa. De vez em quando via alguém lá disfarçando, me olhando, e eu fazendo lá minha ginásticazinha lá junto com eles. Aí uma vez passou um irmãozinho e falou, eu vi você com o cabo de vassoura na mão, você está fazendo ginástica lá na macumba? Eu estava. Por quê? Eu falei, não. Eu botava minhas blusas, ia lá e fazia minha ginástica. Aí quando acabava de manhã cedo, né? Aqueles pãozinhos quentinhos, derretendo manteiga, com suco, eu era a primeira. E ela comia bem mesmo. Aí botava assim, disfarçava de Jesus, você serve da primeira parte. Mas tomava o suquinho com pão com manteiga, sabe? Nunca deixou de comer, né? Nunca. O que eles fiz meu aniversário lá. Quando faz um bolo aí que eu vou fazer o aniversário lá no meio dos meus amigos. Mas ficaram maravilhados. Bato ali até hoje, dá bom dia, boa tarde, leva as coisas, leva a fruta. São mesmo. E não, levei salgadinho, levei meu bolo. Ainda uma festa. Olha, muito obrigada, porque você veio fazer sua festa aqui no meio da gente. Que coisa linda, como que ele já fez. E todos eles sabem que ela é cristã. Assim, sabia? Todos eles sabem. E nunca foi discriminada por causa disso. Nunca Nem foi. Eles por mim. Contrário. E já tem um tempo que ela não está indo e eles passam lá na frente ali de casa e chamam ela para falar, para ver. Coisa que igreja, ela fazia na macumba porque não tinha na igreja. Não, e eu digo até mesmo questão de preocupação. Não tinha ginástica na igreja. Preocupam. Né? Mas igual a eles de ir na porta, bater lá e saber, leva água de coco, leva não sei o quê. E tem que ver, leva, como é que é? Uns matinhos aí que ela gosta, planta, leva, eles gostam. Se Deus não proteger. E uma coisa que ela sempre ensinou a gente, minha mãe, isso aí sempre foi dela mesmo, não é nem da minha avó, nem das minhas tias, assim. A minha avó não, minha avó tinha, não queria que a gente se desse com fulano, com ciclano. A minha mãe não.
ela nunca teve discriminação a nada e a ninguém. A minha melhor amiga de infância era filha de uma mãe de santo que tinha um terreiro imenso dentro de casa. E ela nunca fez acepção de pessoas. Nunca ensinou isso a gente. Tanto que hoje eu tenho amigas, uma das minhas melhores amigas também é do centro, entendeu? Assim, e a gente se dá super bem, amo de paixão, sabe? Assim, tenho amiga católica, porque ela Pessoas que ensinou ajudaram a gente, isso né? a gente. Pessoas que Ajudam ajudam a até gente. hoje. Ah, Se eu ligar e pedir qualquer coisa na hora, faz. ajudam Isso a ela gente. sempre ensinou a gente. Estudaram Sim, Pessoas que não sempre. professam a nossa fé. Nossa fé não é, né? Mas estão ali e são amigos mais chegados do que Verdade. muitos que a gente tem de dentro da igreja, de dentro do evangelho. Então, assim, isso também foi um ensinamento dela, assim, na minha vida, que isso é essencial hoje, assim. Eu amo, de todos os ensinamentos, de tudo que eu aprendi, eu acho que essa não fazer acepção de pessoas, de religião, isso aí é o que eu mais, assim, me orgulho dela. E até hoje ela ensina, que foi isso, ela quis ir lá fazer os exercícios dela, não vou ali, vou fazer, e não está indo, trabalho manuais, não está indo por conta da saúde, o médico falou para ela agora não fazer, mas eles passam lá e estão sempre perguntando por eu ela. falei para Deus também, Senhor, vou lá, vou fazer, tu vai na minha frente, tu me ajuda, me prepara, porque eu vou ali para dar exemplo, para fazer a diferença. Mas a hora que tu achar que eu não devo ir mais, tu me dá um sinal. Tu fala comigo. Você queria, Angel, meu sangue engrossou. Aí Mandou alguns cenários, né? o médico proibiu de eu fazer ginástica, deu pai um papel no chão. Falei, então tá na hora Tá. de E mais logo que eles ajudam. me chamaram essa aqui e falou, Ana Paula, que cesta básica bonita, eu vou trazer uma cesta básica para cá. Ela, se tu pegar, tu vai tu e cesta. Tu e cesta básica lá pra fora. Porque ela disse, mãe, tu não tem necessidade, aí tu já é abusar de Deus. Se você pegar em cesta básica, Porque cesta boa, falei para ela, a senhora que precisa? pena. Falei para ela, precisa? Não. Bota na balança, a senhora vai tirar a vez de quem está precisando. Falei para ela. E aí a gente tem que dar o exemplo. Vamos dizer lá, ó, a Por cristã nada lá, não, ó, mas é porque mora tem lá, gente que não precisa. precisa Tem e tá gente que pegando precisa. cesta. Falei para ela, mas tu pega. Uma gentileza, mas Verdade é a vida. Considerações finais. Minha esposa digníssima, linda, tentou correr, mas eu joguei, bambolei, já era, já fica. Considerações finais? Fala aí um pouquinho Jesus da sua... é bom, diabo, diabo que não Não vale um presta. real. vale nada. Jesus é bom, o diabo não vale um real. Minhas considerações finais. Minhas considerações finais é que eu amo minha mãe, agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida dela, porque tudo que eu sei hoje abaixo de Deus foi através dela. Meu Espírito Santo que me Meu ensina. exemplo de vida, de mãe, de mulher, de esposa, porque hoje a minha posição também de esposa, tudo foi o que eu vi ela fazendo, foi aprendendo com o que a gente vê, né? Porque como dizem, né, assim, o falar é muito bom, mas o exemplo ele é fundamental, né? O que a gente vê, né? A gente diz que a criança ela cresce e ela aprende o que ela vê os pais fazendo, principalmente na idade, né, no início da vida, porque eles não têm discernimento. Então a gente aprende quando a gente estuda que eles vêm pelo que eles aprendem o que eles estão vendo, não o que eles estão ouvindo, né? Porque eles não têm o discernimento de aprender. Então, quer dizer assim, o exemplo, realmente, quando diz que ele arrasta, é o que ensina. Muitas das vezes a gente vai falar, não vai saber se expressar. E foi o exemplo dela, foi o que eu vi. Tudo que eu vi ela fazendo foi o que marcou na minha vida. Foi o que ficou. Né? Eu sei que ela falou muitas coisas ela falou, ela ensinou a gente. Mas o que eu tenho, as marcas que eu tenho na minha vida hoje foram as coisas que eu vi ela fazendo, as atitudes dela. Isso é o que eu gravei, é o que eu lembro nitidamente. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Peço a Ele que conserve ela aí com a gente ainda por muitos e muitos anos. Jesus voltar é bom, né? Que vai todo mundo junto. E as minhas Não está longe não, né, meus irmãos? Não, Jesus está perto. o céu está aberto, né? O céu está aberto, Tá né, minha aberto. sogra? As minhas considerações finais vai ser um pedido para a senhora. Queria que a senhora orasse para a gente terminar, que vai ficar gravado. Porque com certeza você que está assistindo a gente aí agora
hoje, ou ontem, ou algum dia atrás pensou em suicídio, pensou em tirar a própria vida, esse vazio que você tem aí só é preenchido por uma pessoa, não é preenchido por coisas materiais, por dinheiro nenhum no mundo, só é preenchido por uma pessoa. Você que não encontrou o verdadeiro evangelho, a verdadeira essência do evangelho, hoje você teve um pouco na vida dessa senhora de mais de 45 anos de evangélica, mais de 45 anos, na presença do Senhor. Então você teve a testemunho de vida dela aí, e eu vou pedir para ela orar por você, para você, tá? E que Deus abençoe a todos nós, que esse projeto que nasceu na mente de algumas pessoas seja canal de bênção na sua vida, que você veja todos esses vídeos que iremos postar nesse canal aí. E muito obrigado pela audiência, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, tá? Que Deus abençoe vocês. A dona Aldera Alice vai orar por todos nós. Amém. Amém. Oremos, igreja. Senhor nosso Deus Pai, graças, honras e glórias mais uma vez seja dada a Ti, porque Tu és o único digno de toda honra, louvor e glória. Senhor, muito obrigado, que com certeza que o Teu Santo Espírito ficou à vontade aqui no nosso meio e tudo foi falado e resolvido. Tu viu o meu dia de ontem, que eu pensei de abrir a boca e não saiu uma palavra, mas Tu és fiel. Ainda que nós não mereçamos, Pai, Tu envia, Teu Santo Espírito nos ajuda e saiu, Pai, coisas dirigidas por Ti, porque de mim mesmo eu nada tenho e nada sou. Mas muito obrigada. Agora Teu Filho pediu, Senhor, para que orássemos por esses que têm a mente fraca, que o diabo tenta levar com suicídio. Com certeza é verdade, eu tenho visto muitos testemunhos nessa programação que eu vejo, Pai, das pessoas chegarem ali e falar: Deus seja louvado por eu ter entrado por essas portas, porque eu queria me suicidar, mas a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu poder tem alcançado essas vidas e tem frustrado os sonhos de Satanás na vida do ser humano, Pai. Aleluia. Entra com providência, Senhor. Tu sabe o quanto eles, aleluia, eles necessitam, Senhor, da Tua presença, Senhor, da Tua restauração espiritual, para que eles não dêem ouvido ao inimigo das nossas almas, Pai, que só vem para matar, roubar e destruir, Senhor. Alcance essas vidas fracas que precisam que nós sejamos exemplo para eles, onde quer que nós possamos ir, Pai. Tu és maravilhoso, Tu amas e sabemos também, cremos até como Tu chora na morte do ímpio, porque Tu fez o ser humano para o céu, Pai, para ir para o céu morar contigo, Pai. Tu és maravilhoso, bom, justo, fiel, Senhor. Obrigado, 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 que a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, tem alcançado. Por esses maridos que as esposas não são crentes ainda. Ajuda. Por essas esposas que o marido também ainda não é crente. Por esses casamentos, Pai, que está sendo dividido por Satanás. Entra com providência, porque a família te pertence. Tu que criou a família. Abençoa, cuida, zela, restaura. Nós, nossos filhos, parentelas em geral, restaura a vida espiritual, Pai. Restaura para que eles possam ver que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada, porque Tu tens cuidado da minha saúde, tem cuidado de mim, Senhor. E obrigado, Senhor, pelos Teus filhos que me trouxe aqui, que me fortaleceram, porque Tu viu, Tu me conhece por dentro, Pai. Sou muito assim, tagarela, mas do lado de fora, para conversar com minhas irmãs, com meus irmãos, mas para falar em púlpito, em público, só Tu sabe. E só mesmo com as forças do céu, só mesmo através do Teu Santo Espírito, porque, Senhor, Tu sabe quem sou eu. Por dentro é que Tu que me vê. Muito obrigado pela vida do meu Deus, da minha filha, Maíra, do Teu filho, Frank. Senhor, continua fazendo
esse povo assim, dois casais, lindo, lindo, maravilhoso, que fortalece a gente, que fala de uma maneira que acrescenta a nossa fé. Obrigado pela minha fé, através desse testemunho, de estar aqui falando, minha fé teve um crescimento grande desde ontem. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado e abençoa a todos que estão assistindo, que vai assistir e que eu pedi que orassem por mim, com certeza. Estão orando em nome de Jesus. A recompensa venha do alto de ti. Que Alderalice não tem nada para abençoar, mas tu tens e pode, e zela por eles, abre porta para os desempregados, pai de famílias, demais pessoas, Pai. Cuida dos nossos filhos, netos, dentro dos colégios, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, te suplicamos. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, um beijo no coração. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima.